2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui 3 pessoas que talvez nas últimas 24 horas podem ou não ter passado um pouco mal, principalmente uma das mais recentes adeptas do Sporting, Maria Escada. Eu não sou adepta do Sporting. Tudo bem. Aliás, hoje parece um boa vista. Para quem está... Eu já estou no plano. Abriu agora foi o primeiro podcast e tu agora entraste na dele. Eu? Sim. Eu só fiz isto. E olha a Zélia, tu ali. Fogo. Para quem está a ouvir em podcast, lá está. Estes são aqueles começávamos momentos... de novo, ou não? Não, vamos manter. E esta também já está para quem no está meu. O que é que eu estou a fazer? Os teus dedos já estavam aqui. Nós olha. estamos a entrar no plano de cada um. Nos planos. Eu nunca estou a entrar no o meu limite não pode ser este. É, mas é. Não é, vou ter que falar para cima de ti, mas vou só falar quando for eu a falar e não tu. Já não sei quantos episódios. Vamos fazer assim. Se puséssemos uma cerca Espera, elétrica. quando estiveres tu a falar, eu chego-me sempre para trás. Aí, agora. Porque assim estás na boa com os teus planos. Isso vai ser fritante, aviso já. Bom, estamos? Vamos conseguir manter nos planos? Está, tudo. Não, o meu plano é este. Pronto, exato. Hoje estou na fazemos escola. todos estático. A professora Patrícia a mandar-me É sentar à impressionante direita. como eu consigo e vocês não é? Temos todos o mesmo ângulo. Eu vou Lá só que tu pedir, tens uma má postura, não quer dizer que nós vou temos só pedir uma coisa. Se o Johnny, às pessoas que estão a ver, se o Johnny entrar no plano, alguém que deixe nos comentários. E depois Por favor. O Johnny vai Vou criar 7 contas falsas. Bem chateado. Alguma coisa a acrescentar? Não, este foi o melhor arranque de sempre, eu acho. Eu Não foi gostei. mal. Por acaso foi bastante bom. Sim, foi. Porque às vezes estamos muito down e tal. Olha, então vamos ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Ruben Amorim vai-se embora, não se vai embora de Sporting? Esta é a questão que está a assombrar a vida de milhões de cidadãos. Isto é um grande risco. Isto está a acontecer. É isso que eu estou a dizer. Estamos a gravar às 11h27. Quarta-feira, dia 30. Não, ele pode estar a dizer isto, já está o Amorim no banco do Manchester. Ou noutro clube qualquer, ou então já não é treinador, eventualmente. Mas. De ninguém. É um facto. De ninguém. Ninguém. Isto não vai ser um fácil. Conseguimos fazer um overlap de temas. Mas E calma, o pai vai estar na cara do Zé mas eu Pedro. queria fazer surpresa. Agora já não fizemos a surpresa desse tema, mas pronto, pode ser que as pessoas com esta baralhação não percebam. Vamos lá falar do. Nunca queria falar de futebol, mas de facto eu acho que há aqui muitos temas para conversar sobre esta saída ou não saída de Ruben Amorim, que é ainda treinador ou já não é treinador do Sporting. Pronto, se calhar assim é mais fácil. Joné, já que estás com a camisola do Sporting, o teu comentário sobre esta situação. Tenho uma t-shirt da Fiorentina para baixo. Ora bem, muito bem, os dois são muito amigos, de facto. Olha, nunca se sabe se o Amorim não vai treinar a Fiorentina. O que é que achaste do dia de terça-feira? Porque começámos com suspeitas, rumores, teorias da conspiração, notícias de Inglaterra e de cá, um comunicado do Sporting, um jogo, uma conferência de imprensa muito dura, muita gente disse que foi muito dura e de facto foi, muito apertada para Amorim. Mas na terça-feira, quando nos fomos deitar, ainda tínhamos, porque somos praticamente todos do Sporting, treinador. Mas já podemos não ter, não é? À hora que estamos a gravar. Vamos sempre ter, não é? Sim, mas este é específico. Isto começou na segunda-feira, não é? Uhum. E eu na segunda-feira olhei e pensei, é preciso um clube ser muito estúpido para, com 11 pontos e todas as competições perdidas, menos eventualmente a Liga Europa, 11 pontos ao fim de 10 jornadas, 11, o United está mesmo mal na Liga Inglesa. 10/4, não é? Não querer fazer aqui, aliás, tiveram um jogo muito importante no domingo, em que disputaram o 13º lugar com o West Ham e perderam. É preciso ser muito estúpido para querer pegar num treinador de projeto como o Ruben Amorim, de montar uma estrutura que joga sempre com o mesmo sistema tático e mandá-lo a meio da época para um plantel construído por um treinador com um estilo muito diferente. E pensei, por isto não vai acontecer. Disparate, porque o United é o clube mais estúpido do mundo. E, portanto, a partir de... Quando eu acordei na terça-feira e pensei nisto, espera aí, este clube é o 3º clube mais rico do planeta Terra e não consegue ganhar um campeonato há 10 anos e nem ficar mais ou menos perto. Não. E, portanto, se calhar vão mesmo fazer uma estupidez. E lá veio o comunicado da CMVM. E eu, a partir daí, entrei aqui numa fase em que, pronto, percebo que ele vá
porque é o clube dos clubes mais ricos do mundo. Percebo que ele vá, porque é mais ou menos o mesmo raciocínio que ele fez para vir para o Sporting, que é, isto é uma merda, toda a gente está mal aqui, isto é um cemitério de treinadores, e portanto eu vou ser o primeiro gajo que não é esse gajo. Acho interessante, acho uma lógica interessante. Até é interessante notar que mesmo durante o tempo do Ferguson, este tipo de coisas que estava a acontecer ao Sporting com o Amorim acontecia com alguma frequência ao Ferguson, e antes o United era isto também, e o Ferguson também saiu de um projeto estável que tinha no Aberdeen. Mas és daqueles que já está um bocadinho cansado de toda esta novela? O Aberdeen? O Aberdeen. É uma selvageria de uma cidade, digo o Ferguson ganhou uma final europeia ao Real Madrid com o Aberdeen, e no entanto foi-se meter numa casa a arder, teve 10 anos sem ganhar títulos e já aquilo foram a Aberdeen? Não. Nunca fui à Escócia, infelizmente. Também não. Mas foi das noites mais surreais que eu tive na vida. Provavelmente vamos querer saber mais sobre essa história. Dizem que, pronto, um conteúdo extra do dia de reflexão para o Patreon. Conteúdo do dia de reflexão, meets Trendspotting. Sim, aí bem. Reflexo, não dá. És time Amorim ainda, ou achas que ele se está a deixar enredar por coisas que disse e que não disse e que está a prolongar uma novela que não é necessária? Eu acho que ele tem um estilo de comunicação que muitas vezes não o protege, e hoje em dia tudo o que é comunicação institucional, e particularmente no futebol, mas em todo o lado, é um bocado à volta desta coisa de eu tenho que me proteger e não criar aqui problemas. Mas eu prefiro assim, e preferi aquela conferência de imprensa. Obviamente a gente não gostou, obviamente não lhe correu particularmente bem, era difícil e me correu bem, mas a coragem, a frontalidade de aparecer ali e dizer: olha, eu estou a pensar nisto, depois já vos aviso quando decidir, a situação é esta. Eu gosto dessa frontalidade, acho isso corajoso. Acho que muitas vezes falta no futebol, na sociedade em geral, essa frontalidade das pessoas admitirem que estão a ponderar coisas e a pesar coisas diferentes numa balança e não têm a certeza. Eu gosto de pessoas que comunicam a incerteza e, portanto, acho que fiquei a gostar mais dele até. E se ele for, eu percebo, mas fico com pena. Mas também não acho que isso vai resultar na falência renal do Gyökeres e do Trincão, ou seja, eu acho que eles ele leva a alma deles, em princípio eles não vão morrer a partir do momento em que ele se for embora, e portanto claro que vai criar problemas, mas acho que está-se numa posição muito melhor para sobreviver do que se está há muitos anos. José Pedro Silva, é coragem de Ruben Amorim ou é um certo egoísmo de isto agora estar a ser tudo sobre ele, tendo em conta que o projeto Sporting esteve muito assente nele nos últimos anos? Eu não acho que seja coragem, não gostei do que ele fez, e não digo isto com aquela cena do adepto, estás-nos a trair. Eu acho que o Amorim tem aqui uma questão que é específica no caso dele, porque foi campeão, prometeu um bicampeonato e não prometeu só aos adeptos, porque isso aí até seria quase conversa, não é? Todos têm que prometer que vão querer alcançar tudo, óbvio. Mas Amorim tem uma coisa que é, prometeu também aos seus jogadores. E, portanto, com isto terá conseguido convencer alguns, se calhar, a acreditar num projeto em que havia bicampeonato, em que havia chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões, Taça da Liga, Taça de Portugal. E depois sair ele, que ainda assim é o que pode sair, porque os jogadores não podem sair quando querem, não é? Acho que há aqui nestas coisas, e nem todos os treinadores aceitam isto, não é? Portanto, acho que há aqui questões de lealdade, não pode ser tudo negócios. Eu gostava que a Amorim tivesse feito uma coisa com o Manchester United, que era: sim senhora, sentamos à mesa já para negociar para a próxima época. Eu agora tenho um compromisso. Mas às vezes o comboio só passa uma vez. Mas é a vida, mas há mais comboios que cada um grande treinador. E com essa ainda bem disseste isso, porque tu repara uma coisa. Muito obrigado. Eu acho que Ruben Amorim é excelente treinador, técnico, talentoso, inteligente, perspicaz, tudo. Ótimo comunicador. Nunca vi nenhum treinador a comunicar como ele. Enfim, estamos a falar da nossa liga, em que explica as coisas. É o José Mourinho, em que explica as coisas. Século. Sim, admito que seja o mais próximo, mas eu acho que a Mourinho acho bastante mais arrogante. Sim, mas absurdo. E fica de uma eficácia que nem o Amorim tem. E o Mourinho teve uma coisa, o Mourinho uma vez estava a fazer documentador na TVI de um jogo de futebol. E a diferença aqui é, ele estava a dizer aquilo, eu não sou propriamente um cientista de
futebol, há certas coisas que me escapam completamente, eu vejo para me divertir, não é por razões científicas do desporto, mas Mourinho a comentar era uma coisa inacreditável. Como uma pessoa olhava para aquilo e dizia, fazia tudo sentido. Portanto, sim, de facto, como é óbvio, é um grande comunicador, mas a Mourinho tem essas coisas todas em que é magnífico a gerir a sua carreira. É o pior que há. É o pior. Parece que é outro, não é o Amorim. Incluindo aí para o Sporting. Não é inteligente. Enquanto decisão Sim, na sua... Claro. Quem com ferros mata, com ferros morre. Nós estamos a sofrer aquilo que nós fizemos a Braga. Agora, eu acho que o Ruben Amorim também devia pensar nisto. Vai ser um treinador conhecido por faltar ao compromisso com os jogadores, e os jogadores falam todos entre eles, faltar ao compromisso com adeptos, eu acho isso menos relevante, mas abandonar projetos a meio. E estas coisas contam no valor dos profissionais. E, portanto, eu acho que Ruben Amorim é muito novo, tem 39 anos. Carlo Ancelotti, eu estive a ver, tem 65. Ruben Amorim ainda tem pelo menos 26 épocas pela frente. Não tinha que ser já. É a minha opinião. E não estou a dizer isto, querias que ele ficasse. Estou confortabilíssimo com o João Pereira, por uma razão muito simples. Eu tenho uma confiança nesta direção. Tenho confiança. Apesar de todos os treinadores terem sido mal escolhidos, menos ele. E a confiança, claro, sim, mas voltámos a ter uma estabilidade do clube, voltámos a ter resultados esportivos, voltámos a ter resultados financeiros, quer dizer, não posso dizer que isto foi sorte principiante. Portanto, eu votei nesta direção agora e tudo mais, mas... Esta direção não foi apanhada desprevenida na segunda-feira. Estão preparadíssimos para isto. Portanto, também são inteligentes, também têm estratégia, o clube está preparado. Eu lamento é pelo Ruben Amorim, porque acho que está a fazer uma carreira que, quando se vai muito depressa, se calhar estampa-se. E, portanto, não há pressa. Mas há vezes em que o comboio não passa 2 vezes. Mas aí é não acreditar nele próprio. Porque um treinador da categoria dele, que não se pode sequer questionar... Muitas vezes um treinador tem um pico e depois uns métodos desatualizam, as coisas que a bola não entra. Olha, o Leonardo Jardim foi campeão no Mónaco. Desapareceu. Ou não, vamos entrar numa daquelas coisas. Mas isso pode acontecer. Não faço puta de ideia quem é um treinador, mas repara, com muito pouco cabelo. Mas repara, mas isso no Manchester United pode acontecer com o Ruben Amorim, que ainda porque ainda por cima. É verdade, isto é um facto. É um facto, Não sei se é um facto. Sim. É um rumor. Sim. Quem? Talvez não tenha sido condenado por isso. Mas o que é um rumor e um facto hoje em dia de um presidente do clube? E foi despedido por isso. E eu quero acreditar. Com justa causa? Isso parece uma certa justa causa, não é? Não sei, mas legalmente é justa causa? Já foi há muito tempo, já foi em 2010. Já prescreveu. Mas portanto... Mas olha, só para dizer isto, ele ganhou um campeonato de uma hora, ia para o Arsenal, ou tinham falado que o gajo ia para o Arsenal em vez do Emery, ele disse não, estou a meio não sei o que de uma coisa no Mónaco, depois acabou o Mónaco. Mas esse risco acontece também. E a carreira do gajo também. Esse risco o gajo seja tão bom treinador como o Amorim. Esse risco acontece também num clube amaldiçoado como o Manchester United e, portanto, ele tem também riscos aí. Mas aí já ganhaste dinheiro até morrer. E já treinaste o melhor clube do mundo. Mas às vezes, repara, vê uma carreira de Carlo Ancelotti, não é? Em que se chega até aos 65 e ele vai continuar a treinar. Não vai pendurar as chuteiras entre aspas. Portanto, às vezes mais vale dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. Eu acho que o Amorim tem com muita pressa. É aquilo que eu penso, mas estou. Olha, ontem. Estás em um esfolcinho, mas é simpático. Eu também quero que ele fique. Repara, eu estou confortável com as duas situações. Eu prefiro que agora vá. Eu acho que agora já há um problema, que já houve uma quebra de confiança e essas coisas pagam-se caro, mas... Há 3 anos o Carlo Ancelotti estavas a confirmar a distância, mas há 3 anos o Carlo Ancelotti era treinador do Everton. Pois era. Estava em 10º. Mas e a quantidade de vezes que o Carlo Ancelotti foi despedido? Falar de carreiras diferentes, não é? Sim, é um gajo que era um grande jogador, que começou logo em clubes grandes. É difícil. Mas foi despedido Tem que passar para a Maria que ela já sai. Seca do inferno. Foi despedido de vários clubes, mas nunca houve um café, mesmo café. Falar de bola é café. Posso ir embora? É verdade, por acaso. Posso-me levantar? Nunca houve um quê? Um café é um café, falar de bola é o mais café que há. Mãe, posso sair da mesa? A Maria tem que concordar que aqui os seus irmãos estão a ter razão. Portanto, vou-lhe perguntar o seguinte: Diga. Se fosse Ruben Amorim, faria o mesmo. Ia-se embora. Mas repara, não é que eu não tenho coisas a dizer sobre este assunto. Eu só não vou tão a fundo. Está bem, vais dar outra perspectiva. Não os outros, coitadinho. É uma chatice esta conversa. Vais dar outra. Isto é falar de bola, vá. Nem é propriamente de bola. Não, isto é filosofia. Não, agora não vamos discutir o que é falar de bola. Pois, mas perguntar se farias o mesmo. Isto é mais engraçado pensar nessa perspectiva. Eu tive a pensar nisso. Não. Regra geral, não. Okay. Já desperdicei oportunidades fixes por questões de lealdade. 2 vezes, pelo menos. Era muito mais dinheiro, se é que se pode saber.
Imagina, não eram milhões. Está bem, ok. Era mais dinheiro e eram coisas fixes. E 2 imperiais, a tua era imperial, não é? Sim, mas normalmente para salários não negocio assim. Quando é salários, negocio dinheiro para eu poder comprar as minhas próprias imperiais. De Portugal ou... Não. Ok. Não. Santarém. Não era. Era em Lisboa também. Mas, por questões de lealdade, normalmente recuso. Mas, contudo, nada contra Ruben Amorim ir embora de Sporting. Não me digas. Não posso dizer que esteja feliz com as notícias, não é? Vocês estão todos a sofrer e eu tenho muitos sportinguistas de quem gosto bastante e é sempre não duro. Não estou a sofrer nada. É sempre duro ver os amigos a sofrer e tristes. Mas eu também não estou a sofrer. Estou só sentada à espera que o Ruben regresse para Portugal para vir para o Benfica. Eu digo há anos que ele vai treinar o Sporting e depois há de ir para um clube lá fora, ou 2. Achas que ele vai para o Manchester United só para resolver a questão da cláusula dos clubes portugueses e depois volta logo? Sim. Não, acho que ele vai para o Manchester fazer o caminho dele. O que eu quero, a parte que me interessa neste caminho, é quando é que ele volta e vem para o Benfica. Acho que nos próximos 10 anos não volta. Sendo que, atenção, ou mais. Atenção, eu sou muito brunelagista, portanto... Sim, até o autocarro começar a ser apedrejado são todos, não é? É uma questão de tempo. Eu nunca apedrejei um autocarro. Não, eu sei, mas estou a dizer, o dele foi apedrejado. Não? Pronto, eu sou brunelagista, gosto muito dele. Brunelaginha. Acho que fomos muito injustos com ele, tal como acho que o Sporting está a ser com o Ruben Amorim, mas o Brunelage já de fazer as suas épocas... foi muito injusto com toda a gente. A bola nunca entra, cabrão. Está calado. Cabrão do futebol. É assim que eu faço sobre futebol, mando as pessoas calar, onde é que eu ia? Então, pronto, quando ele isso. entrou no Botafogo com 15 pontos de avanço e perdeu o campeonato, foi mesmo... Eu estou só à espera que o Ruben volte e venha para o Benfica e é um momento que será muito feliz na minha vida. Eu gosto muito do Ruben Amorim, já o disse aqui várias vezes. Tive até uma... Por amor? Se ele quisesse. Pronto, era isso que eu queria ouvir. Eu sabia que ia sair isso. Disposta a amá-lo. Estaria disposta a amar o Ruben Amorim. Ruben. Eu acho que não precisamos dizer mais nada depois desta parte. Lá, por 600 mil por mês, ele tem próprio também todos os... Mas eu não precisava de 600, eu amava-o por 0. 8 milhões por ano. Eu amava-o por 0. Ai, muito Sim, bonito. eu estaria disposta para amar Ruben Amorim. Portanto, Ruben, se estiveres a ouvir... Olha, que pode ser decisivo esta afirmação. Exato. E não tens que ficar em Portugal, podes ir para o Manchester. Agora pronto. Se for para ele ficar, acho que devias fazer esse sacrifício. Não sei se Imagina, vamos a tempo. eu chegar aos anos do Zé Paiva com o meu date de Ruben Amorim. Fogo. Isso era uma grande cena. Yeah. Tu ias gostar se ele saísse para... Já que já estás tipo, vai-te embora. Mas é possível que apareças com o João Pereira, sabes? É o mais provável que aconteça é que apareças com o João Pereira. Sim. É o João Pereira. É o próximo. Eu estava a entrevistar o nosso moderador. Desculpa. Agora que estás todo tipo, vai-te embora, gostavas de receber na tua festa de aniversário? Claro, mas eu vou estar atento e gosto muito dele. Acho que a nível de comunicação acho que não está a ser perfeito. E tu dizes coisas e elas ficam ditas e depois vais levar com as consequências. Mas o que é que ele disse de mal? Epá, não é dizer, não é boa. Eu acho que essa conferência de imprensa também não é boa, sinceramente. Eu percebo a cena ele está ali porque de facto as conferências de imprensa de desporto são ridículas. Aliás, eu nunca vi os jornalistas tão incisivos na sua profissão como vi ontem, e é bom, mas não, aquilo foi um ninho, não é? E um ninho não é bom para nada. O ninho é o que é neste momento. Mas se calhar não é. Mas não o que eu tive a ouvir a maior parte daquilo, o que eu parece é que ele já está decididíssimo. Só ainda não pode dizer porque há coisas de contrato e assim que nos ultrapassam. Se fosse para isso não ia. Não. Se fosse o inverso, ele já teria dito que não ia, não é? Não, se fosse para isso não ia à conferência de imprensa. Mas ele está habituado a ir. Ele tinha que dar uma explicação. Então o Marco Paulo que morreu. Calma, mas isso não é o final. Faz esse teaser, no final vamos falar do Marco Paulo. Vamos falar do Marco Paulo. Mas olha, isto não é justo, não podes... Vou começar a fazer isso quando tiveres com os teus temas de merda de esquerda, que não interessam ao menino Jesus, vou começar... que chatice. Mas já disseste algumas vezes que havia temas que não eram interessantes, portanto aí nesse ponto de vista... Já fizeste isso? Não assim. Mas repara, a mim são... Nós queríamos que isto hoje fosse tudo Amorim. Bom. Mas querem, está bem, está-se bem. E repara uma coisa, o Sporting Clube de Portugal, não é o Sporting Clube de Amorim, deu-nos muito, vá à sua vida, porque agora já está a quebrar a confiança. Só que sabes, eu sinto-me um bocado excluída deste tema, porque eu não tenho, eu estou só yay, vai e volta para mim. Deixa mais um tempo e vais passar a estar mais incluída, quando formos ao estádio.
Porque eu não sabia que tu viste. Ao estádio. Sim, deixa estar. Depois. Ele quer-te pôr no Sporting. Vamos à nossa reflexão. Vamos refletir. Vamos então deixar o futebol de parte e falar de coisas um bocadinho mais sérias, fazer um resumo daquilo que tem sido os últimos dias, manifestações, tumultos, 30 carros incendiados, 7 feridos, o Governo reuniu com várias associações ligados a bairros como o da Cova da Moura e também uma queixa-crime e uma petição com mais de, se calhar até já vai, vocês depois podem me ajudar com esses números, mas eu tirei aqui, mais de 124 mil cidadãos. Ui, onde é que isso já vai? Já vai muito mais? Ok. Contra André Ventura, Pedro Pinto e Ricardo Reis do Chega. Já vai muito mais. 129, 834. Então, okay. 120. É mais 5 mil. Tens razão. Tu disseste quantos? 124? 124. São mais 5 foi a última mil. notícia que eu tirei. Entretanto, essa queixa foi entregue. O Ministério Público também já está a investigar as declarações destes 3 senhores, que eu não vou repetir as declarações, acho que não é preciso, e até porque nós falámos disso na última quarta-feira. Mas, João, ia perguntar, por sendo tu um dos subscritores, se acreditas que uma petição, ou, na verdade uma petição e uma queixa-crime, terá algum efeito tendo em conta que ela, ou seja, há outra investigação de facto a ocorrer? Ou seja, qual é o efeito prático de uma coisa destas? Eu não sei como é que funcionou a entrada dessa investigação em cena, mas pelo que eu percebi foi anunciada pelo menos depois da queixa-crime ser pública, ou seja, a queixa-crime tornou-se pública, penso eu, às 8 ou às 9 da manhã, e essa investigação foi anunciada às 5 da tarde. E, portanto, eu acho que fez parte. E o dia de reflexão foi mencionado no Diário de Notícias. Isso é uma coisa que tem que ser dita aqui. As minhas declarações no dia de reflexão da semana passada foram citadas pelo Diário de Notícias e por Fernanda Câncio. Eu ia perguntar quem é que se não quem é que foi por uma jornalista qualquer. O céu é o limite. Era capaz de adivinhar. O céu é o limite para o dia de reflexão. Ainda vai ser no Washington Post. Um dia destes. Se aquilo não fechar, porque com medo de ofender o Trump. Já lá vamos. Aguenta-te. Eu trouxe esse tema, por acaso, sim. Mas o que é que eu acho daquilo? Muito sinceramente, o que eu disse aqui a semana passada foi uma coisa, eu não sou jurista, não é? Não foi uma coisa tipo, isto devia ser ilegal de acordo com o artigo não sei o que da Constituição. Estou um bocado a cagar para essa discussão. O que eu digo, eu acho que é um sentimento político de senso comum, que é isto não devia ser permitido. Socialmente permitido. E a justiça às vezes está lá para isso. Quando as normas sociais não nos vão restringir em coisas básicas, a justiça às vezes está a dizer, meu amigo, calma é que sei, com a maneira como insulta aos outros, como põe aqui. E portanto, quando me ligaram a perguntar se eu queria assinar, eu assinei no fim do dia um manifesto político contra a indecência, como eu sinto aquilo. É tipo, isto passa-se aqui um limite. Esta declaração é para lá dos limites. E quando nós tivemos esta discussão aqui, é o mais extraordinário, ainda não tinha sido a declaração do Pedro Pinto. Sim. Que ainda é mais grave. Tinha saído o tweet e a declaração do André Ventura. Ainda é mais grave a declaração do Pedro Pinto do que qualquer outra. Acho que é mais perto de acordo com quem é especialista que não sou eu, de poder entrar mesmo no território do crime. Mas deixa-me só dizer uma coisa, mas dizeres que isso faz sentido um manifesto, mas é um manifesto que quer que algo criminal aconteça, ou seja, um manifesto genericamente não vai tão longe. Eu acho que isso é uma tendência da vida pública portuguesa, e eu mexo-me dentro da maneira como a vida pública portuguesa funciona, concordando mais ou menos com as coisas, é assim que funciona um bocadinho, que é a judicialização dos temas políticos. E isto é particularmente verdade por causa do André Ventura. O André Ventura é a pessoa que é criticado pelo Paulo Baldaia numa crónica e põe o Paulo Baldaia em tribunal. O André Ventura é a pessoa que põe jornalistas constantemente em tribunal para ver se eles não escrevem notícias contra ele. E, portanto, eu, quando vi, pensei, isto se calhar perguntava a um advogado, não sei o quê, não tenho a certeza, mas depois pensei,
este gajo está sempre a condicionar as pessoas com isto. Porquê é que nós não havemos de condicionar a ele também? É jogar o jogo dele, achas que isso é a única forma? É dar-lhe provar um bocadinho do próprio veneno, não é? Não é aceitável que não se noticie o que o André Ventura condiciona jornalistas e atores públicos neste país e que depois se venha dizer mas esta queixa-crime se calhar é um condicionar que vai para lá dos limites da liberdade de expressão. Porra, onde é que estão as críticas ao André Ventura? Onde é que estão os grandes artigos inflamados e insultados sobre as queixas-crime que o André Ventura faz sobre jornalistas a torto e a direito? Eu acho que a história do Paulo Baldaia eu acho que é interessante, que ele escreve uma crónica sobre quando o André Ventura diz que aquele esfaqueamento no Centro Ismaili é um ataque terrorista e o Paulo Baldaia chama-lhe terrorista a ele, o André Ventura, e vai buscar a definição do dicionário de terrorismo e diz terrorismo é incentivar, é criar situações de terror e de pânico nas populações, e era o que ele estava a fazer, porque aquilo não foi um ataque terrorista, foi uma pessoa com um problema mental que teve ali um descontrole. E o gajo pulou em tribunal, porque diz que, a queixa é maravilhosa, eu já a vi, diz que ficou muito abalado psicologicamente, tem a mulher como testemunha, o grupo parlamentar como testemunha, passou muito mal, tem lá um chorrilho de fiquei tão triste. Isto ninguém fala. E depois fala-se, coitadinho, se calhar é de passar o limite da queixa-crime. Eu lá está, não sou jurista, não vou discutir o mérito legal daquilo. Há pessoas que eu gostava que tivessem para me dar mais certezas do ponto de vista do mérito legal, que não estão, mas é a vida, as pessoas às vezes não se querem atravessar com umas coisas ou com outras. Acho só que era importante, e não só é importante que a petição mostre isso, e o que ele diz é mentira, para assinar esta petição não se pode só inventar coisas, é preciso mails de confirmação e não sei o quê, portanto, em princípio tem que ser uma trabalharasita. Portanto, o que eu diria é, será um método imperfeito, eventualmente, que as pessoas sentiram que era necessário? Eu também acho que sim. Acho que muita gente sentiu que era necessário travar isto. E eu acho que não há métodos perfeitos de combater a extrema-direita. O mais eficaz que eu conheço aconteceu mais ou menos entre 1939 e 1945. Todos os outros têm imperfeições evidentes. E portanto tem que só se tentar traçar uma linha, um limite e dizer aqui não se passa e ver quantas pessoas é que estão de cada lado. Se a maioria das pessoas estiverem do outro lado já perdemos, e se a maioria das pessoas estiverem deste lado vamos conseguir resistir, em princípio, se o sistema for forte o suficiente e proporcional o suficiente também. Se não há métodos perfeitos para derrotar a extrema-direita, partidos populistas, etc, Zé Pedro Silva, e nós muitas vezes falamos aqui da falta de participação cívica, as pessoas não irem votar, etc. Aqui tivemos uma participação cívica até significativa. É benéfico se o plano político não está a resultar? Temos genericamente de lutar contra André Ventura desta forma ou não? Ou há outras formas? Elas é que ainda ninguém as descobriu. A participação parece-me interessante e talvez tenha esse significado, mas por uma razão, porque eu acho que a maioria esmagadora das pessoas que assinaram estão com boas intenções. Aqui a questão é que, e as boas intenções é logo um bom ponto de partida. O problema é que eu não só assinei, como eu não concordo minimamente com a petição. Eu sei que tenho aqui dois colegas que peticionários e que incluo dentro daqueles que têm as boas intenções, mas não é a minha maneira de ver as coisas. E por uma razão muito simples. Isto não está em causa a gravidade das afirmações de Pedro Pinto, de André Ventura e do outro assessor. Não está isso em causa. Não está em causa também a aplicação da lei eventual. O Joné fala muito da questão de juristas que digam se é... Estamos sempre no campo da interpretação. Nenhum jurista te vai poder dizer é ou não é, porque não é matemática. Sim. Se um juiz quiser, condena. Se um juiz não quiser, não condena. Portanto, não há ninguém que possa dar essa resposta. Pode haver quem diga há aqui algum mérito de causa. Ou há quem diga que não há mérito nenhum de causa. Sim. Mas eu já vi coisas sem mérito nenhum de causa a passarem. Portanto, eu acho que, mas é isso, tens de te aproximar. A minha filosofia normalmente é que tens que te aproximar de ganhar. É de quem decide. E eu não sei se isto é necessariamente isso. É de quem estiver a ver, e depois há uma coisa que é o recurso. Mas pronto, mas não vamos falar desta questão legal.
O meu ponto é este. O meu ponto é, todas as pessoas, os eleitores, nós aqui, todos somos agentes políticos. Quem fala sobre... A pessoa que vai na rua e diz à junta de freguesia, olha, está ali um buraco no passeio, isto é um agente político. Há pessoas que têm mandatos, são coisas diferentes, são eleitas. Mas agentes políticos são todos. E esta questão, independentemente, como digo, da gravidade das afirmações, porque há Estado de Direito, porque há instituições, podemos acordá-las, podemos picá-las, isso é tudo verdade. Mas a questão da denúncia, por aquilo que foi dito, o princípio, para mim, eu não entro nisso. E o Joné falava, e muito bem, que André Ventura tem feito isso. E para mim, esse é o melhor exemplo para eu não fazer. Aliás, porque quando discutimos extremismos, fascismos, o fascismo é um meio. E eu não vou usar os meios dele. Por uma razão simples, que isso torna-me a mim também fascista. Fascismo é um meio. É um meio e que adota um conjunto de processos sim, mas tu podes usar, ou seja, há mecanismos. Podes ser corporativista e democrático, e o fascismo é claro, também pode ser, o centralismo também é democrático, mas agora seria outra discussão filosófica. Eu percebo. Não é a mesma coisa. Podes ser corporativista num Estado completamente democrático? Podes, perfeitamente, e centralista também. Não, um Estado com centralismo democrático não é necessariamente um Estado democrático. Não é necessariamente, mas pode. Mas espera aí, deixa-me só concluir o meu raciocínio. Foquem-se. Portanto, neste aspecto, e é puramente neste aspecto, eu vou contra o princípio. Eu percebo, repara uma coisa, eu vi aqui, nesta semana viu-se muitas coisas. E depois há outra questão, que se vamos para a justiça é cega. A partir do momento em que o Ministério Público entra numa investigação a declarações, tudo isto, volto a dizer, insisto, é tudo coisas que eu não gosto de ouvir. Porque repara, nós estamos a falar de afirmações que foram tidas agora na política portuguesa, sobretudo naqueles períodos mais quentes e tudo isso, o que não havia, não só dito, como em outdoors e tudo isso. Portanto, e estes 50 anos conseguiram-se fazer com excessos, e os excessos devem ser, na minha opinião, penalizados nas urnas. Eu acho que André Ventura, com estes comentários, e Pedro Pinto e tudo isso, só conquista aquele eleitorado de Nova Democracia, do ERCT, aquela coisa, não posso acreditar, mas isso é uma questão de convicção, que esteja naquele 1.200.000 pessoas que acham que a polícia deve entrar a matar. Portanto, a sério. Eu quando ouço aquilo, disse-me magnífico. Estão a fazer uma excelente campanha para mostrarem aquilo que são. Mas não foram ultrapassados nos limites por eles. Não, os limites são ultrapassados. A questão é como é que nós reagimos a isso. É pôr as pessoas na prisão. Eu sou contra isso. Agora, e perdi um bocado o raciocínio com esta parte, mas Estavas a falar das pessoas serem presas e não concordares com a petição? Não, nesse sentido, a gravidade existe. Eu prefiro a política à perseguição política, tenha ela justificação ou não. Porque eu aqui posso perceber que tem. Eu ouço o que ouvi. Ainda ontem eu ouvi também Rita Matias no NAU e tem ali 3 ou 4 frases que dizem, isto de facto... Estas afirmações podem ter consequências fora da política, certo, não é? Mas eu não vou por aí, não vou pela denúncia e não vou pelo Ministério Público a pôr agentes políticos na prisão. É só o boletim de voto? Não é só o boletim de voto, é o combate. Repara uma coisa, prefiro esse às prisões. E porque nós temos um historial disto, não é? Claro, temos um historial de quando o Estado... A ver, ninguém vai preso, não é? As leis também se alteram. Bom, quer dizer... já sei onde é que eu ia. As coisas têm moldura penal prevista. E essa aí pode ser a pena de prisão. Todos sabemos... E repara, André Ventura, Pedro Pinto são reincidentes quantas vezes? Portanto, às tantas temos que aplicar e não pode ser apenas suspensa. Eu estou a dizer isto aqui por absurdo, mas é para nós percebermos o que é que estamos aqui a dizer. Eu não tenho problema nenhum com isso. Se é reincidente num crime que é considerado um crime, vai dentro, não é? É assim que funciona. Pronto, mas a questão... E a lei é para todos, não é só para alguns. Pronto. Mesmo que sejas líder do partido político. Eu acho esta discussão interessantíssima porque é, de facto, uma questão de princípio que eu estou completamente contra. E, portanto, acho que o combate deve ser político. Mas quando tu estás a dizer... Tu fizeste a implicação de que isto é uma tática fascista. Eu não acho que seja uma tática fascista, acho que é uma tática só processual de como se processa a discussão política em Portugal. A justiça é muito lenta, funciona muito mal e, portanto, uma maneira boa de condicionares os teus adversários políticos neste país, infelizmente, é pôr-lhes processos em tribunal.
O André Ventura é uma pessoa inteligente, percebeu isso, faz muito isso. Isso custa dinheiro às pessoas que o criticam, custa-lhes tempo. Faz porque quer fazer barulho, porque quer aparecer nas notícias. Nem aparece nas notícias. Esta coisa do Paulo Baldaia apareceu nas notícias. Do Baldaia não, mas já muitas vezes sabe. Aliás, houve alguém agora que foi buscar as notícias todas de André Ventura processo, isso é uma quantidade delas. O que eu estou a dizer é, uma pessoa usa um método. Isto é tipo a armadilha de fora de jogo. E tu dizes, não, acho que a armadilha de fora de jogo vai contra o espírito do futebol. É pá, certo, mas... Repara uma coisa. Não é? Alguém podes usar contra como método de condicionamento contra ao contrário. Eu comecei por falar na questão da intenção, que para mim é o mais importante. Boas intenções. Que é para mim o mais importante nestas coisas. Do ponto de vista político, eu sou contra. E é como eu te digo, ao longo destes 50 anos em que houve um conjunto de excessos, e sobretudo quando partidos mais extremistas estavam muito mais presentes na política, que agora vão tanto menos, não estou a dizer que não existam partidos extremistas, claro que sim, mas houve períodos muito mais quentes da vida política portuguesa. E nunca se adotou o método do Ministério Público pôr políticos da prisão. Pelas afirmações. E nestes 50 anos há gravíssimas. Eu acho que isso é. Não me peças agora ao tipo, quer dizer, tens a questão, tu sabes o que é o MRPP, o que é que ele escreveu nas paredes, mas não vamos agora ter essa discussão. Quando é que eles entraram no Parlamento? Não vamos ter. Por exemplo, não vamos ter quanto mais ter 18%. Mas a questão é só estar no Parlamento? Isso não pode ser assim, desculpa. Claro. Não, desculpa, não pode Também ser. é uma questão, seres um líder político com presença mediática. Então o Duerque pode ir agora para a televisão e dizer que a polícia tem que entrar a matar. E vocês dizem, não é crime, não é estar no Parlamento. Claro, não pode ser crime, assim. claro que pode ser crime na mesma, mas a gravidade é diferente, como é não lógico. É nada diferente, por isso é que há uma implicação com o Chega que eu acho, que eu percebo, porque eu também não posso com eles, mas eu não vou fazer o que eles fazem, eu vou continuar. Quer dizer, tu admites que eles alteraram o nível do debate político, ou seja, admites que eles têm uma influência na opinião pública e nas pessoas que levou a que o debate político, mesmo entre as pessoas, baixasse de nível. Mas não ao Ministério Público. Mas não admites que o facto deles dizerem coisas como a polícia devia entrar a matar e coisas do género possa ter consequências. Ou seja, uma das coisas para ti tem consequências e a outra não? Se tiver consequências, eu estou no Estado de Direito, essas consequências... E se essas consequências implicarem a morte de alguém? Eu não vou denunciar... Estás disposto a arriscar a vida de alguém? Eu não vou denunciar ao Ministério Público, mas isso é uma questão... Mas tu estás disposto a arriscar vidas nisso? E essa é uma excelente questão, sabes porquê? Porque liga com o que eu há bocado ia dizer que me passou. Se a Justiça tiver que analisar o que foi dito na última semana, tem que analisar tudo. E o que tu viste foi, tem que analisar tudo. Pode haver umas mais graves. Tu podes ir a 170 na autoestrada, é uma infração. E podes ir a 170 em contramão. São duas, mas é outra. São todos culpados. O Prisão pode dizer, você ia a 170, mas houve ali um que ia em contramão. Portanto, mas isso é mais... Mas isso não é a mesma ilegalidade. Tem que se analisar tudo. Um está a cometer duas e outro só uma. Tem que se analisar tudo. Tem que se ver tudo. E eu ouvi titulares de cargos públicos, com mandatos em órgãos de soberania, a dizer que compreendiam. A expressão é compreender. Eu percebo, eu sempre o que é compreender. A violência que estava nas ruas, porque era uma revolta. Isto, para mim, está completamente dentro daquilo que é o incitamento ao ódio e à violência. Violência gera violência. E, aliás, o que disseram aqueles cavalheiros do Chega, aquelas aberrações... Cavalheiros não é a palavra certa. Eu estou a ser irónico. O que eles disseram teve consequências, sabes quais? Zero. O que até é bom, olha, não riscam muito. Foi há uma semana. Está bem, pronto. Mas as coisas não são Pode haver uma consequência daqui a 10 anos, mas quando se ou disse, daqui a 3 meses? Deixa-me só concluir o raciocínio. Quando se disse que se compreendia, porque não se pode compreender, em momento, num Estado de Direito, estamos a falar de Estado de Direito, não se pode compreender em momento algum, seja por que razão for, a violência. Claro que podes não concordar com ela, podes não defender, mas podes compreender de onde é que ela vem. Desculpa. Eu gosto de me interromper, mas eu tenho que só concluir a minha parte. Mas eu gosto das interrupções. Eu tenho que explicar. A violência gera violência, gera violência, gera violência. E, portanto, se eu, com a responsabilidade política que posso ter, chego e digo, eu percebo, eu compreendo esta revolta, quando ainda está tudo a arder nas ruas, isto para mim é caso para o Ministério Público. Se formos por aí, eu não vou. Mas o que eu estou a dizer é, a justiça tem que ser cega. A justiça não tem que ser, André Ventura, venha cá, os outros. Não, os outros é boa gente. Não pode ser assim, a justiça é cega. E, portanto, se nós vamos começar a analisar os discursos juntam um grupo de cidadãos que se junta e que apresenta essa queixa. Mas se nós vamos estar a avaliar os discursos políticos e a dizer, chama o Ministério Público, eu sou contra isto. E por isso eu te digo, houve muito incitamento ao ódio e à violência, um mais dissimulado e outros mais, enfim, espalhafatosos, exuberantes e que revoltam, de facto, mas houve aquilo. Eu ouço aquelas pessoas, eu ouvi ontem a Rita Matias, aquilo de facto causa uma certa... Mas nós temos que pôr uma piuga na boca e dizer assim, mas eu continuo a defender o Estado de Direito.
E continuo a dizer que são as ideias que vão vencer esta gente toda. Mas e temos que ir por aí. Não vai ser a prisão. O Ministério Público inclusive não está de Maria, direito. a reboque do que o Zé Pedro Silva e o Joné disseram, perguntar-te se esta queixa no fim do dia não pode criar mais ruído até à própria investigação do que... Eu sei que foi pedido que vocês possam fazer parte da investigação, não é? Como observadores, mas se postarem algumas personalidades do espaço público que costumam ser conhecidas por falar contra André Ventura, se isso não pode perturbar aquilo que nós queremos é que aquilo que se passa nos bairros, que talvez seja um pouco mais importante, se possa resolver, porque no fundo nos últimos dias só falámos desta queixa, não falámos de mais nada. Isso são dois pontos, ou seja, são dois pontos que estão ligados, mas são duas coisas diferentes. A situação nos bairros e a situação dos tumultos acalmou. Houve uma manifestação pacífica no sábado, onde veio muita gente de muitos bairros de Lisboa que decorreu na maior paz e na maior tranquilidade. É uma manifestação essa cujo percurso foi alterado porque o Chega marcou uma manifestação que terminava no mesmo sítio posteriormente e a Câmara Municipal de Lisboa deixou que isso acontecesse. Acho que foi a PSP, mas fora do prazo, ainda não é essa agravante. Há várias questões com isso, sim, mas a Câmara tem também, a Câmara normalmente segue o parecer da PSP, mas também tem poder de decisão e achou que podiam deixar uma manifestação por justiça para o Adair e pela paz terminar no mesmo sítio que a manifestação do Chega, que não aconteceu. A nossa manifestação, não é minha, a manifestação onde eu estive presente decorreu na maior calma e tranquilidade, não houve um confronto, não houve uma chatice. E o funeral também, portanto, não me parece que aqui o grande problema sejam os bairros, percebes? Acho que as pessoas dos bairros tiveram efetivamente o seu momento de revolta e claro que é lamentável que um motorista da Carris tenha sido agredido no seu local de trabalho e esteja em estado grave, mas fora de perigo. Mas claro que isso... Mas com claro que sim, não é? Um coquetel Molotov no colo certamente terá. E é lógico que isso é grave e que isso não pode ser tolerável. O que eu digo é... O que eu vi este fim de semana foi as pessoas dos bairros calmas, tranquilas, a exigirem justiça de uma forma democrática e dentro da legalidade. Do plano mediático, ou seja, uma coisa ofusca a outra. Não, sabes o que é que uma coisa ofuscou a outra? O que ofuscou foi a manifestação do Chega ter um espaço mediático, tinha 200 pessoas, a nossa tinha milhares e aquela manifestação teve um espaço mediático maior do que a outra. Isso é que ofusca, mas isso são escolhas dos órgãos de comunicação. Isso é que ofusca. Como filmar o autocarro de 47 ângulos diferentes para parecer que estão 40 autocarros a ar. Exato. Sim. Ou mesmo caixote de lixo 5 vezes. Sim. Ou passarem a mesma imagem de um petardo a chegar a... Isso são escolhas. São escolhas editoriais e são escolhas políticas. Atenção. Agora, sobre a queixa e a petição, eu queria só esclarecer aqui umas coisas. São duas coisas diferentes, que se complementam, mas são separadas. A queixa-crime, que foi entregue segunda-feira, tem 6 signatários, um grupo paritário e etnicamente diverso, e são estes 6 que se constituem assistentes no processo e que representam simbolicamente os quase 130 mil assinantes desta petição que se revêem na causa. É importante dizer também que esta é a 8ª petição mais assinada de sempre no site da Petição Pública, que é um site muito usado, o que demonstra que há um envolvimento da sociedade civil que se juntou para dizer que já não vale tudo. O que esta petição faz é juntar as pessoas que estão fartas e estão cansadas de que se possa dizer qualquer coisa que se possa incitar o ódio, porque assim, a liberdade de expressão tem limites e esses limites são os da Constituição e são os da lei e não vale tudo. E as pessoas juntaram-se para o dizer. A avaliação dos crimes depende, logicamente, de um magistrado do Ministério Público decidir que as declarações são ou não criminosas. Sim, eles têm que ser ouvidos também, os arguidos, etc. E a petição tem não tendo valor jurídico, tem um grande valor como elemento de prova. Tem que ser, desculpa só dizer uma coisa, tem que ser levantada a imunidade e a imunidade... Já lá vamos. Mas a imunidade não é uma coisa que seja uma opção pessoal. Já lá vou. Depende da pena, segundo percebi. Sim. Se o magistrado achar que o que aconteceu e que estas declarações não foram criminosas, há uma base maior para recurso por haver um movimento popular com centenas de milhares de pessoas que acham que deve ser reavaliado como crime.
o que eu vejo é o Chega está com medo e está assustado, e com razão, porque houve crimes que foram cometidos e eles serão investigados, constituídos arguídos, possivelmente acusados, possivelmente julgados e possivelmente condenados. Portanto, neste momento, eles têm razão para ter medo porque ultrapassaram os limites da lei e não cumpriram a Constituição. Eu acho muito curioso e também hipócrita que André Ventura venha dizer que é muito negativo numa democracia, e estou a citar, que o debate político se transfere para os tribunais, quando ele e outros deputados do Chega fizeram uma queixa ao Ministério Público contra a Catarina Martins por afirmações proferidas na sua função de deputada em 2023. Portanto, isto é um jogo que eles jogam e que já fizeram várias vezes. E porquê é que nós fazemos agora, o jogo deles? nós não estamos a fazer o jogo deles, Zé. Nós estamos a dizer que já chega. Nós estamos a dizer que chega de incentivar o ódio. Estamos a dizer que chega de dividir a sociedade. Estamos a dizer que chega de atacar o Estado de Direito. É isso que nós estamos a dizer. Percebes? Mas isso tem que ser uma coisa é tu usares uma queixa ao Ministério Público como arma de calar o teu opositor político. Outra coisa é tu dizer já chega, não vale tudo. E nós estamos aqui, nós estamos atentos, nós estamos a ver. E nós não vale tudo, não é aceitamos. jurídico. Eu percebo isso do ponto de vista político. Ou seja, tu falavas da manifestação. A manifestação foi maravilhosa. Ou seja, aquilo é o Estado de Direito. As pessoas foram para a rua e, aliás, vi com muito agrado um senhor que devia ser representante de um bairro, pelo visto, pelo menos estava do lado de cá das tarjas, portanto, devia ser da organização, a correr com Fabiano ali, que estava, na minha opinião, que eu tenho o direito a tê-lo, a aproveitar-se completamente da situação, e estava agarrado a pessoas ali com as câmaras todas, e este senhor vai lá e, como quem diz, isto é para nós, e faz muito bem. Porque a política às vezes tem que se pôr ao lado, responder aos problemas, mas pôr ao lado. A política meter-se à frente e ir lá com as pessoas dos bairros nas tarjas. A manifestação foi maravilhosa. Achas que aquela manifestação... Acho que é um aproveitamento político. Atenção numa coisa, eu vou dizer isto com muito cuidado. Aquela manifestação é organizada por uma associação na qual os partidos da esquerda parlamentar estão intimamente envolvidos. Claro, completamente. Bem mais o PC do que o Bloco, e por isso é que há aquela situação, para sermos claros. Claro. Os cidadãos não se reúnem em 2 dias para ter e o Bloco, gráficos. Eu acho, sim, acho que o Bloco devia rever seriamente a escolha de líder parlamentar que fez durante esta semana, por causa do que se passou durante esta semana. Reação demasiado intempestiva, muito menos responsável do que as de Mariana Mortágua e Joana Mortágua, que parecia dia para a noite. Aquela reação inicial no Parlamento versus andar a ver Mariana Mortágua e Joana Mortágua nas televisões, parecia que eram de partidos diferentes. E depois a entrada na manifestação, a falar na manifestação, ser as primeiras pessoas a falar, não ir perguntar antes, não há aqui ninguém da vida justa que não sei. É pá, muito mal gerido politicamente. Só perceber se... Eu não posso falar sobre este assunto porque eu não vi mesmo. Eu estou a ouvir isto pela primeira vez, portanto não tenho como comentar. Sim, mas deixa-me só concluir. Portanto, a manifestação é exemplar, aquilo é o Estado de Direito. Adorei ouvir os jornalistas a entrevistar as pessoas dos bairros, um que vinha da Charneca, da Caparica, ou coisa parecida, que até disse uma coisa muito importante: não temos nada contra a polícia, portanto, a pacificar. Porquê? Porque há polícias maus, há polícias bons, mas o problema não é esse, o problema é a pobreza, é a exclusão. Tu ouvias aquelas pessoas, finalmente aquelas pessoas, e não a malta do Restelo, a malta do Príncipe Real, porque aquelas pessoas que levam com o embrulho. Portanto, manifestação maravilhosa. E aquilo, uma pessoa vê aquilo e diz: isto é o Estado de Direito. As pessoas estão-se a manifestar, estão a dizer o que pensam. E foi o que aconteceu também na reunião com as associações. Partir coisas, incendiar coisas, colocar pessoas em risco. Lá em Benfica teve de ser o pai e a criança para os trazer do edifício. Isto já não é tolerável e é o mesmo incitamento ao ódio e à violência que as frases aberrantes. Isto para mim é simples. Eu escolho o lado, eu escolho o lado da manifestação. Tem que concluir. Sim. Eu queria só agora falar sobre a questão da petição, da petição ser fraudulenta, nas palavras do Chega. A petição pública é um mecanismo muito usado para fazer petições e requer cartão de cidadão quando vai à Assembleia da República. Neste caso, sendo uma tomada de posição e sendo um objeto mais político do que judicial ou mesmo peticionário na verdadeira essência da palavra, não requer número de cartão de cidadão, até por uma questão de não estarmos a pedir às pessoas dados pessoais que não são necessários para o efeito desta petição. As assinaturas falsas estarão presentes
em muitas petições que existem neste site, como é lógico. Eu estive a ver as petições mais assinadas de sempre. A quinta petição mais assinada de sempre chama-se Justiça pela falta de prestação de auxílio aos animais do canil Cantinho Quatro Patas em Santo Tirso, que não obrigava a inserir o número do cartão de cidadão. E eu não vi ninguém a questionar a legitimidade desta petição. A dizer, será que estas 200 e tal pessoas que assinaram a justiça pela falta de prestação de auxílio ao canil Cantinho Quatro Patas em Santo Tirso... Eu percebo que estejas a comparar André Ventura a um cão. Mas isso teve mais sentido. Eu subscrevo provavelmente... Sim, é a quinta petição mais assinada. Qual é a primeira? Já agora tens que... A primeira é pelo IUC. Ok. Foi aquela É a do IUC. que é lançada, salvo Em 2023, no ano passado. Mas quem é que tem a iniciativa? Também é por uma coisa partidária, nem sei se não chega. Não tenho a certeza, mas pronto, a do IUC é a mais assinada de sempre. Ok. E esta é a que está em quinto lugar. E eu estive a ver quais é que era obrigatório ter cartão, inserir o número de cartão de cidadão e quais é que não era. E esta, que eu não vi, à volta da qual eu não vi nenhuma polémica, também não pede número de cartão de cidadão. Eu não vejo Ao contrário da que não quer o José Sócrates como comentador na RTP de 2013, existe e essa requer cartão de cidadão. Okay. Deixem-me só terminar. Sobre a imunidade parlamentar. O André Ventura tem feito várias conferências, quer dizer, não são várias, é a mesma conferência de imprensa que se tem repetido várias vezes e passado várias vezes. Mas tem dito repetidamente que não vai pedir imunidade. Mas isso não lhe cabe a ele. Isso não é uma decisão dele. Ele tem imunidade por ser deputado, ou seja, ele não tem que a pedir, ele já a tem, para afirmações feitas no exercício das suas funções. E o levantamento da sua imunidade tem que ser autorizado pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados e ser votado em plenário, sendo que, por regra, é sempre levantada. Claro. É raro não se levantar a imunidade, mas, dito isto... Muito pedagógica, Maria. Há um caminho e o caminho não se verga à vontade de André Ventura. As instituições existem, estão cá e mesmo que ele não goste delas e mesmo que ele não as queira como são. Programa durante a pandemia das aulas? Telescola. Este foi uma teleflexão. Eu disse que tinha muito para dizer sobre este tema, mas foi informativo ou não? Sim, em vários aspectos. Faço uma pergunta, sim. Só por causa desta equiparação de violência. A diferença da equiparação de violência para mim, acima de qualquer outra, é que o que uma pessoa está a dizer quando diz que compreende porque é que nos bairros acontece X ou Y e Z, é porque está a haver pessoas em baixo que estão a ser postas pela sociedade em baixo, excluídas, com um grito de revolta. Mas quem é que são as pessoas que estão em baixo? Isso tem uma legitimidade diferente, as pessoas que estão nos bairros. Não, mas quem é que diz que a violência é perpetrada por esses? Porque há grupos criminosos ali. Eu, para mim, as pessoas do bairro estavam na manifestação. Quem andava a incendiar autocarros e tu repara, e diz-se bem que aquilo para de um momento para o outro, porque são os criminosos, que eles existem com certeza e que não querem ali mais polícia, porque têm os seus negócios de tráfico e tudo isso, eles é que dizem que acabou isto. Mas portanto, tu estás a pensar que foi aquela pessoa que... Eu estou a pensar em acabar a minha frase. Então, e depois, mas o que eu estou a dizer é, de baixo para cima, a compreensão de violência é diferente da compreensão de violência de cima para baixo. Evidentemente, tipo, essa parte, eu acho mesmo perigoso fazer essa equiparação entre a polícia, que tem a autoridade do Estado consigo e armas, deve matar pessoas porque lhes parecem suspeitas, é diferente de estas pessoas estão revoltadas, compreendo que sejam revoltadas porque a vida delas é muito complicada. Isto não são coisas não são incitamentos à violência no mesmo universo. Mas são incitamentos à violência. O MP tem que investigar. Não estão no mesmo universo. Está bem, é a tal história. Então pode investigar, provavelmente vai arquivar. Eu pode ir a 180 e a 180 e é em contramão. A questão de uma coisa... Ele está a falar do ponto de vista jurídico. Não estou porque eu acho que eu acho aqui tudo político. Não, porque eu acho que aqui é tudo político. Mas agora que já terminei esta fase, deixa-me dizer-te uma coisa. As pessoas que estão revoltadas porque estão nos bairros, vivem na pobreza, na exclusão, porque houve polícia a entrar com os capacetes e com os cacetetes a riste. Essas pessoas não têm 200 petardos em casa. O que tu tiveste, não sabem fazer coquetéis Molotov, nem fazem. Não é a mãe, a criança e as pessoas que vivem de facto uma vida desgraçada. Não, por isso, só para dizer, João, é que ele parte do princípio que aquela revolta que se viu e que teve consequências foi das pessoas que estavam por baixo. Eu não sei se foi das pessoas que estavam por baixo.
Podem ter sido as pessoas que estão por cima que se aproveitam. Porque tu não tens, como eu te digo, tu não é por cima das pessoas que estão por baixo. Por cima porque é a criminalidade, é quem domina os bairros e que esses têm que ser, como é evidente, perseguidos pelas autoridades e tem que se acabar com aquilo. Qual é o interesse da criminalidade que domina os bairros de ter o bairro a arder? Pergunta-lhes. Quem tem 200... Pergunta-te a ti que lanças essa suspeita. Quem tem... Não lanço suspeita nenhuma. Quem tem 200 petardos em casa... Olha, isso é como... Se eu tivesse do lado do Ministério Público contra o rapazinho que matou 3 numa barbearia e em que o advogado dele veio dizer que teve um surto psicótico, eu só dizia uma coisa. Surto psicótico, tudo bem, é possível, existe. A saúde mental é um problema. Mas quando tu levas uma arma na mão, aí já não é surto psicótico. Quando tu a puseste do bolso, não estavas com o surto psicótico. Aqui é a mesma coisa. Quanto é que é a duração do surto psicótico? Estás cheio de certezas. Mas, eu não sei nada, mas tipo, não sei quanto é que demora. Então não vais mais longe. Tem a arma em casa. Quem tem uma arma em casa não é então é o surto psicótico permanente. Então, quem tem uma arma em casa está disposto, aceita uma atividade criminosa ilícita, como é por mais evidente. Caramba, vou dizer isso ao meu avô. Tu tens pistola. Não, coisas diferentes, não é? Então pessoas que estiveram na tropa tinham muitas vezes o licença de uso e porte de arma que vinha daí, da tropa. E muitos deles estiveram na guerra, como deve ser o caso do teu avô. A questão que eu te pergunto é, tu tens uma arma em casa? Não, se tiveres tenho duas espadas. Se tiveres um surto psicótico, é improvável que assassines alguém. Portanto, o advogado... espadas? E eu com estas coisas vejo, quando vejo... Uma é muito antiga, já não mata quando se vê coquetéis de Molotov, quando vejo caixas de petardos, há uma predisposição para o crime e que depois aproveita uma onda que nós, quem está do lado do Estado de Direito, tem que dizer inaceitável. A revolta que nós podemos compreender da vida dessas pessoas é como foi manifestada no sábado. E neste sábado podia ser outra vez. Mas dizer compreender não quer dizer aceitar. Não, compreendo. São palavras diferentes. Joné, não seria mais fácil, eu só vou falar das duas pessoas que vi na televisão a falar, foi o Prata, na verdade só vi o Prata Roque, peço desculpa, de certeza que mais pessoas falaram. Sim, muitas pessoas. Tens o Pedro Marcos Lopes, tens o Joné, tens a Mafalda Anjos. Assim não tão consensuais e ligadas a uma índole partidária, não podem mais uma vez estragar um bocadinho a intenção de uma queixa que se quer o mais universal? Olha, José Paiva, é uma ótima pergunta que me colocas. Eu acho que sim, devo dizer. Eu também. E por isso vou tirar o meu nome da petição e criar uma nova. Não, mas o Miguel Prata Roque, apesar de... Eu não tenho nada contra ele pessoalmente, mas apesar da discordância política que tenho com ele e da postura política que ele tem, com a qual eu discordo, e acho que essas coisas se separam bastante bem. Ele, aliás, tem um programa em que são 2 pessoas chamadas Miguel, as 2 com que eu não tenho nada má relação pessoalmente, mas as 2 que eu acho que fazem pessimamente à política no sentido ideológico, da maneira como se portam. São tifosi da política e eu não me revejo naquilo, e estão muito chegados à ponta dos seus partidos, que são partidos historicamente de centro, e que eu acho que não têm muito a ganhar com chegarem estão às pontas daquela maneira. Portanto, sim, se me dissesses, João Maria Joné, escolhe o gajo perfeito para fazer esta coisa, eu dizia, pá, aí, sei lá, a Leonor Beleza. não dizia o Miguel Prata Roque. Mas é signatário. Não, a Teresa Beleza aqui. Pois é. Também temos uma provedora de justiça, não é? O Estado tem instituições. Tinhas a Van Dunen, mas pronto, também estive ligado a... Tinhas, não tens, não é? Sim, é Francisco Van Dunen, mas é uma pessoa que eu respeito e, ou seja, eu quando me ligaram, tipo, se fazessem um backstage da coisa, não é? Ligam-te. Como é que funciona quando assinas uma coisa dessas? Ligam-te e dizem, queres assinar? É mais ou menos assim, e estão aqui esta lista de pessoas. E eu pergunto por pessoas, se estão. E aqui, o Miguel Prata Roque, por mais imperfeita que possa ser a escolha, e por mais que eu possa até achar que, sendo uma pessoa deste perfil, pode sempre passar pela acusação de aproveitamento político, mas ao menos está do teu lado. É que não é quem teve a iniciativa. Ok. E a iniciativa eu acho louvável. Portanto, por mais que eu muitas vezes critique a posição pública do Miguel Prata Roque, eu acho que a iniciativa é louvável. E, portanto... E achas que é honesta? Achas que não há uma tentativa de... Como acabou à porta da PGR, com as câmaras a filmá-lo, achas que não há essa intenção? Achas que é genuíno? Achas que é genuíno? Achas que aquilo lhe cresceu lá dentro? Ele disse, eu tenho que lutar por... Tu não vais, ainda que me digas que achas isso, eu não vou acreditar. Por acaso acho mesmo. Eu queria de outra forma, é um mal necessário. É uma pessoa que se anda a pôr à frente há não sei quanto tempo, mas neste caso foi mesmo por sentimento.
Aí preferia ali uma beleza, de facto, eu também. Eu não sou muito dos processos de intenções das pessoas e pá, é uma pessoa que eu conheço vagamente de me cruzar com ele, portanto não vou... Está sempre a incendiar as coisas todas do Twitter. Não vou pôr as minhas mãos no fogo pelas intenções do Miguel Prata Roque neste processo. Nem de ninguém que lá está, para além da Maria Escaixa, do Pedro Marcos Lopes e do Daniel Oliveira, que acho que são e a Maria Castelo Branco, que acho que são as pessoas que estão lá, que eu conheço pessoalmente ao ponto de poder saber que eles estão lá para bem. Mas quando falaste ali na beleza e bem, são processos de intenções. É por algum motivo disseste este nome, porque é o nome que te oferece. Não, aqui não tem a ver com processo, isso não teria a ver com processo de intenções, tem a ver, porque eu acredito, lá está, há bocado falei disto, em ganhar. E eu acho que para ganhar na praça pública, no debate público e para ganhar nos tribunais é preciso ter os melhores e dois, pessoas que quebrem com os estereótipos que se esperam disto. Concordo, é isso. E aqui, não desfazendo da minha querida amiga que eu adoro, acho a percepção complicada se ela e o Daniel Oliveira, só para dizer pessoas que eu gosto mesmo, se ela e o Daniel Oliveira forem fazer a queixa-crime, porque assim é uma queixa-crime da esquerda. E ela não, a queixa não é... Até estar lá eu sou uma pessoa da direita que quase ninguém na direita grama, portanto precisam de encontrar uma pessoa mais mas tens pessoas que se o Miguel Sousa Tavares não é um dos 6. Sim, o Miguel Sousa Tavares é uma boa, por exemplo. O Miguel Sousa Tavares logo no primeiro dia juntou o seu nome aos primeiros signatários da queixa. Mas não foi uma coisa que aparecesse nas notícias. Eu, por exemplo, não estou a dar... Estás-me a dar... Mas olha, mas o Miguel Prata Roque falou dele. Mas o Miguel Prata Roque falou do nome dele. Eu não ouvi o Miguel Prata Roque. O Miguel Sousa Tavares não é uma pessoa... A coisa que eu acho... Se tu leres a lista toda de signatários, tu tens pessoas muito transversais de vários partidos. Eu percebo isso, eu respeito o Miguel Sousa Tavares e contra uma opinião se calhar mais generalizada, eu gosto imenso dele, porque há muitas críticas mais no setor do que propriamente na opinião pública. Mas eu gosto muito de ouvir e leio os artigos dele e ouço o podcast, acho que ele teve uma péssima reação a isto, porque ele faz aquela ligação que é: eu não posso presumir a culpa da vítima, também não posso presumir. E uma pessoa vê aquele texto e aquele texto é puramente demagógico, uma pessoa lê e diz, está certo, ok, concordamos todos. Quem é que não concorda, não é? Portanto, explorou aquilo um bocado de um ponto de vista que eu acho que não acrescenta nada, não é? Quer dizer, ele assina, é bem intencionado. Mas se calhar se lhe fosses perguntar... Eu não vou defender o Miguel Sousa Tavares aqui, I couldn't care less, mas... Não, que eu concordo convosco, é uma pessoa que atribui... Mas estou só a dizer que é uma pessoa... Pensa pela sua cabeça. Marcadamente direita, pode. Se eu puder fazer só uma coisa, um comentário meta, que é para não estarmos a pessoalizar muito. O que eu acho que é importante ver aqui é, para além da abrangência e da eficácia, eu acho que é mesmo importante nós olharmos para estes lados, esta coisa de quem é que ficou de que lado da questão e quem é que disse isto é inaceitável ou não. Acho que esta queixa-crime provoca o debate do isto é inaceitável ou não. E ainda acima disso, que é, estas coisas têm que ser feitas muito rápido. Aquilo, eu falei aqui no dia de reflexão de manhã, a reagir a uma coisa que aconteceu na terça-feira ao fim do dia. Quarta-feira ao fim do dia, já estávamos a falar de como é que se ia fazer a queixa-crime. O Miguel Prata Roque já tinha tido iniciativa. Se não tem saído no momento, isto é um bocadinho... Ou seja, eu preferiria ter feito uma coisa, se calhar completamente diferente, muito mais abrangente, e se calhar nem em modelo de queixa-crime, se calhar até em modelo de petição para os partidos políticos fazerem um voto de condenação ao Chega na Assembleia da República. Imaginemos assim. Mas... essas coisas, infelizmente, pela maneira como o ciclo mediático funciona, pela maneira como a política está montada, estas coisas têm de ser feitas rápido, com quem vem, e para traçar os limites do debate. E ele teve que traçar os limites do debate, achamos esta coisa que estes gajos estão a dizer inaceitável ou não? E traçou-se rápido. E o rápido é inimigo da perfeição. Portanto, mesmo nesta coisa, análise meta, a minha coisa é esta, a petição a queixa-crime é perfeita, é a melhor maneira, mais eficaz? De certeza que não. Eu gostava que as pessoas que acham que não é se esforçassem mais para arranjar alternativas melhores, porque eu vou convosco. Sério, José Pedro, tu diz-me o que é melhor e eu vou contigo fazer isso. Eu vou dizer uma coisa desde logo, que é, para já tu és uma pessoa que tem espaço, tem intervenção pública. Lá está, há pouco eu falava dos agentes políticos. Os agentes políticos não têm que ser candidatos a nada. O agente político existe. Quando fala de política, quando defende uma ideia.
E eu o que vi, independentemente de petições, foi um movimento enorme, gigante, de pessoas que pensam nas coisas, no país, na vida política, tudo isso, contra aquilo que foi completamente liquidado no momento. Portanto, eu não vi essa necessidade. E digo-te uma coisa, sobre a questão da rapidez, eu penso exatamente o contrário. Esse imediatismo... Mas nós aí concordamos que o melhor era o contrário, mas eu acho que não é possível no ambiente mediático. Não sei, agora que acalmou, eu gostava imenso que o Parlamento se reunisse e que se discutisse como reagiram. O próprio Parlamento tem que fazer, quase como nas crianças. Porque aquele debate que houve na quarta-feira também foi inadmissível, quer dizer, às tantas... Estás a pedir mais, se calhar, a este Parlamento. Eu que não costumo concordar com a Isabel Moreira, adorei ver o ar dela, de incrédula, o que estava a passar naquela sala. E é de facto aberrante, não é? Portanto, dá vontade de dizer, vocês têm que pensar um bocado nisso, mas é só quando a poeira assenta. Porque naqueles dias em que estava tudo a tentar chegar ao microfone para ver quem é que ainda estava a pobre vítima, nem sequer tinha sido enterrada. Estava tudo já... Mas queres aceder ao pedido de Joné e dar uma espécie de alternativa? Mas a alternativa é esta. A alternativa é... Uma alternativa que mobiliza as pessoas, que gera discussão, que... Mas eu não acho... Repara... Qual era a tua petição pública? Porquê é que a petição teve tanto sucesso? Teve tanto sucesso porque a opinião pública imediatamente reagiu àquilo e a todos aqueles que foram contra aquelas afirmações de forma espontânea, porque de facto... ou seja, sentiu-se isso. A petição não mudou nenhuma opinião. Ninguém dizia assim, sim senhor, olha, ir a matar pessoas. Mas espera aí, houve uma petição. Então sou contra. Claro, mas o objetivo também não era esse. O que eu estou a dizer é traçar as linhas, mobilizar, não é? Exato. Mas tu traças as linhas, tu achas que traças as linhas, a sociedade não pode... Tu achas que as linhas devem ser traçadas no Parlamento? Nós achamos que as linhas podem também ser traçadas pela sociedade e que pode haver uma voz comum de várias pessoas, de vários atores da sociedade civil que se podem juntar em conjunto dizer não vale tudo. E vamos a outra. A petição tem um objetivo. Eu acho que as pessoas que cometem crimes devem ir para a prisão. Portanto, se ele tiver cometido um crime, vai para a prisão. Tenho essa posição. Mas sabes que se ele for condenado, mudas a tua opinião? Não. Agora, uma curiosidade. Condenado... Estou aqui, tu é que estás a ter... Repara uma coisa. Eu lembrei-me disto. Para o que releva, eu já o condenei. Ok. Isto é o que interessa. Acho que nós temos aqui uma coisa, eu e tu, muito diferente nisto, e tu disseste há bocado, e foi mesmo o início da conversa, e para mim marca tudo, que é, tu achas que é residual o número de pessoas que concorda com o que o Pedro Pinto disse. E eu acho que está super próximo de metade da população. Eu estou com o Johnny. E como eu tenho essa preocupação, eu quero... Temos aqui em achismos, não é? É completamente achismo. É achismo, mas é ler a opinião, é ler as caixas de comentários. Estás a diferenciar dos outros. Ele foi mais... O Pedro Pinto sendo o mais extremo. Certo. Mas tu repara, acho que metade ou mais de metade da população portuguesa está disposta a achar, tipo, sim senhora, fogo nos bandidos. Eu não discordo completamente de ti numa medida em que, para mim, a afirmação... É importante. Mas eu não discordo de ti completamente nessa medida. Repara, a afirmação foi estúpida. E estúpida não é como ofensa. Nós esquecemos que o estúpido é um nome que representa a falta de inteligência e de sentimentos. Eu depois disse que era irónico, isso acho que pode ter... Irónico é a tua tia, para ele, estou a dizer para ele. Coitado. Aquilo foi uma afirmação estúpida de uma pessoa que, na minha opinião, é pouco inteligente. É burro. E eu sou capaz de concordar com o Joné, na medida em que quem estivesse a assistir aquilo, sim, podem se identificar com um discurso mais radical deste género, que é uma coisa completamente diferente de eu achar que quem vai votar vai dizer assim, sim, a polícia tem que entrar a matar. São coisas completamente diferentes. E é aqui, portanto, se tu me dizes assim, metade da população é capaz de se associar àquele discurso mais duro contra os criminosos. Isso eu concordo. Mas na prática, se nós passássemos isto à lei, se nós passássemos porque o Estado pode, de facto, dar ordens para que, como há nos Estados Unidos, para que a bala seja disparada muito mais cedo e que não haja nenhuma para o ar, que seja logo para a frente. Isto pode acontecer. Com isto é que eu acho que as pessoas já não se identificam e que os prejudica, porque qualquer... A maioria... A manifestação deles provou isso. O Estado de Direito existe para proteger as minorias. Não, porque eles não se mobilizam. As minorias incluem as minorias de opinião. E eu acho que as coisas demagógicas, tipo fogo nos bandidos, são maioria da opinião. E o Estado de Direito tem que ter o cuidado de proteger, mesmo que sejam bandidos, os bandidos, de coisas desumanas que as maiorias lhes queiram fazer.
incluindo executá-los na rua. Claro. Que é uma coisa que eu não tenho dúvidas que é popular. Isso é que aí já discordamos. Ou seja, do ponto de vista de endurecer a segurança, de tornar isto mais, de fechar fronteiras. Tu não leste as caixas de comentários das últimas semanas, não, pois não? Deus me livre, mas é que não perco um segundo. Pois, mas se calhar devias. Eu já não vou ao Twitter, pá, eu já não vou ao Twitter. Nem estou a falar do Twitter. Eu não leio essas coisas, nem sei quem é que se perde. São um barómetro. Não só as redes sociais, é historicamente. Está vocês não estão a bem, falar mas de também é redes sociais, importante. Mas também é também é importante tu perceberes o que é que as pessoas estão a dizer sobre o assunto. Não, mas não é nas caixas de comentários. Somente pessoas que dão nome e que dão cara e dão nome. Mas não é nas caixas de comentários. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Quando se passa das palavras aos atos, quando se deixa de falar daquela questão do discurso de segurança mais dura, um Estado policial, tudo isso, para a questão da execução na rua, como tu dizes, eu acho que essa é a fronteira e eu acho que não há 1.200.000 pessoas a desejarem isso. Mas depois há outro problema que é, tu no combate que podes fazer ao Chega, podes e deves, porque eu acho, e já aqui disse várias vezes, que muitos problemas que nós temos na nossa política é que a oposição, e às vezes a oposição da oposição, ou seja, quem faz a oposição ao Chega, é uma merda. Porque tu repara, o Chega é o pior inimigo da polícia. O Chega aproveita-se dos polícias. Que é uma não quer saber deles para nada. Castelo Branco escreveu na sua crónica do Expresso desta semana. Não li, não quer saber. Não quer saber. Não quer saber nada dos polícias. Porque tu repara uma coisa, os polícias querem entrar a matar. É que Pedro Pinho, na sua afirmação estúpida e demagógica, sim para agradar aquelas pessoas que querem endurecer o Estado, nem se lembra disso. Os polícias não querem. Se não querem o trauma de matar alguém. Dependendo de. Ou seja, claro. há aquela investigação já com algum lastro de infiltração de forças de extrema-direita na polícia. De extrema-direita e de extrema coisa. Eu não duvido que Sim. esses polícias. É claro, e na polícia, numa instituição com 10.000 operacionais, já pode ser de extrema-direita ou até pode ser só como nos bairros haverá criminosos. Mas nós sabemos é uma coisa muito. Nós sabemos é que, genericamente, não é isso. E o que acontece é, os polícias não querem. Este polícia tem a vida estragada. Aquele que inicialmente se disse isto foi racismo, este polícia tem a vida estragada. Tem um trauma, tem tudo. E os polícias não querem. Tem a minha idade. E os polícias não querem entrar nos bairros a matar. Portanto, Pedro Pinto e o Chega até são estúpidos nisto. Dizem que defendem a polícia, mas querem os votos deles, mas não os defendem nada. Foram fazer uma manifestação. A polícia está há uma semana na rua. Estão cansados, imagina os turnos, tudo isso. E eles vão marcar uma manifestação contra a manifestação da vida justa. Foi só mais um problema para a polícia. Eu passei, estavam todos escondidos entre aspas, não queriam estar com presença policial, estavam centenas de polícias de choque em cima no muro do Palácio de São Bento, lá em cima na residência do Primeiro-Ministro, todos à espera, se houvesse alguma coisa lá, arrancavam e estavam 1 minuto lá em baixo. Aqueles polícias preferiam estar a descansar, porque tiveram uma semana dura. O Chega não quer saber dos polícias para nada. Aproveita-se deles. E quando dizem que é para disparar a matar, é contra os polícias. Porque um polícia não quer disparar a matar. Os polícias querem partidos que não incentivem o ódio e que resolvam os problemas nos bairros. Para que eles um dia possam ir a um bairro, olha, até sem arma, como os países fazem. E o Chega não lhes faz isto. Claro. O Chega quer-lhes dar problemas. E a polícia tem que perceber isto. Para deixar de votar naquela... Maria, queres dizer mais alguma coisa? Porque não. Foste... Ok, então vamos passar para isto. Podemos ficar aqui horas e vamos... Sim, mas não... Vamos voltar aqui ao tema. Falar um bocadinho dos Estados Unidos, porque estamos a poucos dias das eleições presidenciais. Aliás, é o nosso último podcast antes das eleições. Exatamente, porque é na terça-feira, não é? Na madrugada de terça-feira? Terça para quarta. Portanto, quarta-feira vai ser um dia... Sendo que já estão a votar. Será que o João Maria já nem estará aqui? Por acaso estava a pensar nisso. Ou será visto que não vai dormir? Exato, vamos ter que, se calhar, vamos pensar nisso. Mas olha, já estão a votar, já estão a votar. É assim, que eu também não vou dormir agora. Há muita coisa para dizer sobre isto. Eu não vou destacar assim nada. Houve aqui uma troca de acusações entre Kamala e Trump, instável, Hitler, vingança, blá blá. Há estados que já estão a votar, portanto, olha... Temos que ir a apostas, Diz o que quiseres e faz apostas. Não tenho perguntas, vão-me embora. Então um abraço. Não, a sério, não há propriamente perguntas. Eu fico-sei muito na ideia que o Joné disse aqui há algumas semanas que ia acontecer muita coisa, mas que era imprevisível o que podia acontecer. Foi mais ou menos isso que ele disse e, portanto, podemos ir por aí. Eu, obviamente, tenho esperança que Kamala Harris ganhe, sendo que não é a minha candidata ideal, mas é, de longe, a melhor candidata destes dois. Portanto, eu não teria dúvida nenhuma em quem é que iria votar. Por acaso já avisei os meus amigos que votam antecipadamente, os meus amigos americanos que vivem cá, que para votarem... Algum é de um swing state? Ou sim, são todos dois são swing states. Uma é Pensilvânia e a outra é Flórida. Não, uma é Flórida, e outra é Pensilvânia. Mas só o da Pensilvânia é que vai render. E nos próximos dias irei fazer a ronda com os meus amigos que vivem lá e que dizem normalmente tipo, não vou votar, que têm que votar.
eu fiquei muito impressionada com o comício do Trump no Madison Square Garden no fim de semana, porque aquilo parecia um freak show, mas desta vez com pessoas que queriam estar ali, não só pessoas que foram enfiadas numa jaula e exploradas por dinheiro. Aquilo foi sinistro, aquelas pessoas são sinistras. Sim. Eu acho que há ali muita gente que devia ter acompanhamento psiquiátrico. Eu não estou a brincar, isto não é uma piada. Eu acho que há ali muita gente que precisa de acompanhamento psiquiátrico. Quase praticamente mas eu percebo. País, não, estou a falar das pessoas que falaram naquele comício. Ok, certo, sim. Não estou no metade do país. Olha, o Biden não está com este problema que o Zé Paiva te fez agora, porque o Biden referiu-se ao comediante, disse que ele era lixo porque disse aquilo dos porto-ricanos. Estão com a dúvida no apóstrofo, se ele pôs o apóstrofo ou não enquanto estava a falar. Se ele usou um apóstrofo. Não, eu estou a falar das pessoas, de várias das pessoas que falaram naquele comício. Não todas as pessoas que votam no Trump não têm que estar acompanhadas por psiquiatras, até porque não há psiquiatras suficientes. Mas acho que é aquele comício é uma prova de que a saúde mental nos Estados Unidos tem falhas muito graves e que eles têm que rever aquilo rapidamente. Foi só ódio, racismo, insultos, dedos do meio levantados, o Elon Musk a fazer uma figura à qual os jovens hoje em dia chamam cringe e que está certíssima, aquilo é surreal. Aparece com um chapéu Make America Great Again, mas em preto. É o Black MAGA, não é? Black Gothic MAGA. Mas a questão é que tudo isso pode vencer na terça-feira. Ninguém está a dizer que não pode, é lógico que é uma possibilidade, não é? Basta ver os números e basta ver a quantidade de pessoas. Não acreditemos nos números. Pronto. Não, mas pronto, assim, não vou-te falar de números, mas há uma hipótese. É lógico que existe essa hipótese, é o que eu estou a dizer. É que aquilo foi tão racista, deixa-me só contar esta pequena história. Aquilo foi tão racista que eu aprendi novos insultos racistas que eu não conhecia. Nomeadamente, ele faz uma piada sobre o Halloween e os afro-americanos, em que diz que os afro-americanos não fazem o carving de abóboras, fazem de melancias. Porque aparentemente, no século XIX, dizer que um afro-americano comia melancias era uma forma de dizer que ele devia ser um escravo. Porque os escravos libertados começaram a plantar melancias, vendiam melancias, e aquilo, como eles as comiam também, era uma maneira de dizer que eles eram sujos e desorganizados. Aprendi insultos racistas do século XIX naquilo, estás a ver o nível de racismo que aquilo foi. Aquilo foi mesmo um espetáculo muito miserável. O Rudy Giuliani disse que os palestinianos aos 2 anos aprendiam a matar americanos, portanto não se podia ter pena deles. Que a Kamala Harris os queria trazer para cá, mas que eles a partir dos 2 anos aprendem a matar americanos e então era um perigo para a sociedade. É o que eu digo, estas pessoas... Mas já estão num upgrade de Não, está num nível, está no pós-verdade, mas tipo, já inventaram outros conceitos. Rudy Giuliani, só para mais uma nota cómica, que foi condenado por ter difamado os trabalhadores das eleições da Geórgia de 2020, foi condenado a dar-lhes o seu carro e o seu apartamento em Nova Iorque. A sério? O que eu imaginei, rimo porque imaginei os gajos tipo a dividirem um apartamento em time sharing. Em vez de venderem, são para aí 10 mil gajos, não sei. Bem, e foi condenada. Um grupo do WhatsApp com todos, olha, posso usar o carro hoje? No fundo, perguntar-te se estás mais preocupada do que estavas em 2016. Olha, no terreno. Eu em 2016 estava no terreno. Não vais de galochas para o terreno. Eu em 2016 tinha a certeza absoluta que a Hillary ia ganhar. Mas agora já não temos. Mas eu em 2016 vivia numa bolha democrata, não é? Vivia em Nova Iorque. Eu conhecia pouquíssima gente, que fosse mesmo muito pouca gente que fosse votar no Trump. Por acaso um dos que conhecia foi um amigo meu que morreu na semana passada, já não irá votar no Trump. Pode ter votado. Muito bonito. Não. Não. Se votou antecipado? Pode ter votado. Não, ele estava muito mal. Mas olha, preferia que houvesse mais um voto no Trump e que ele tivesse. Mas pronto. Quero que fique registado que eu não estou a dizer yes, o meu amigo morreu. Olha, menos um. Pronto. Não. Conhecia muito pouca gente. Conhecia vários republicanos que não votaram. Tu vivias em que borough, só por curiosidade? Nesta altura vivia em Chelsea. Tu eres muito amigo... Em Manhattan. Não posso ir para Manhattan. Não posso, desculpa. Era muito amiga. Eu ia por um caminho que não posso. Está bem. Depois dizem off. Eu estava a dizer que eu conhecia vários republicanos que não votaram no Trump e estava efetivamente numa bolha democrata
em que tínhamos a certeza que a Hillary ia ganhar. O facto do processo dos e-mails ter sido reaberto na semana antes das eleições, eu continuo a achar que pesou bastante, não terá sido a única coisa, mas eu acho mesmo que pesou bastante e nós ficámos muito, muito aflitos quando vimos aquilo a acontecer. Aí foi o momento em que toda a gente ficou tipo ok, isto pode ser um problema, ela pode perder muitos votos com isto e o Trump pode ganhar. E eu estava tão confiante que eu nesse dia vesti uma t-shirt que tinha comprado numa loja de souvenirs, que era um cocó, já contei, que era um cocó com a cara do Trump e com moscas. Podias trazer essa t-shirt? Queimámo-la nessa noite. Queimámo-la nessa noite. Ainda ficas também proibida de usar isqueiro. Fomos para o terraço da casa de um amigo meu, lá para o telhado, com uma panela e queimámos a t-shirt. Só para nós termos uma ideia. Nós não estávamos bem. Era, tu já lá vais. Nós próprios devíamos ter sido acompanhados psicologicamente naquela noite. É porque Sim. nós já estamos com... Pronto, é só isto. É um toque giro, só para termos uma ideia da bolha democrata em que Maria Escaja vivia. O resultado no condado de Manhattan em 2016 é 86,56% para Hillary Clinton. Isso nem é democrático. 579 mil votos para Hillary Clinton e 64.009,61 para Donald Trump. Eu conhecia tipo 3 desses. Dos republicanos. A minha aposta é que vai ganhar Kamala Harris. Pedro Silva. Não posso apostar de outra forma porque senão Queres vou já esperar para casa. Queres que eu me despache? Sim, podemos dar a primazia ao especialista que não sei que noite... Vais acabar com os Maria Joné nos Estados Unidos porque eu nem estou a perceber. Vamos lá ver, então eu vou ser muito rápido, de facto. E já agora falar, se quiseres, daquilo mas também não faço a cerimónia. o Washington Post... Não vou referir isso. Não vou referir isso. Estou completamente cagado. Não, é que se queres que eu seja rápido. Nunca és, portanto. Não. Eu estou a falar do podcast. Calma. Bora, puto! Vamos Só embora. para ficar claro, eu estou a falar de falta de rapidez de Zé Pedro Silva no podcast. No podcast, não obrigado. Da vida dele. Obrigado. Se quiser falar. Em que é muito mais tântrico. Vamos lá ver. Eu queria dizer o seguinte: nestas coisas, como eu sou não só as referências ao fracasso dos estudos, mas também por uma questão, enfim, de princípio que eu tenho relativamente às sondagens que são feitas. Eu sou contra, já aqui defendi 1000 vezes. Acho engraçado que, à medida que há cada vez mais estudos de opinião, sondagens de intenções de voto, tudo isso, a política está cada vez mais longe dos eleitores. Ou seja, nós estamos a assistir, no mundo ocidental, que é aquele que nós acompanhamos mais, a um divórcio entre que depois promove tudo o que é radicalismo, extremismo e tudo isso. E é curioso que isso acontece numa altura em que os políticos têm mais dados estatísticos do que alguma vez. Imaginemos há 100 anos, um dado estatístico. Por amor de Deus. Portanto, eu também sou contra esses estudos todos por causa disto. Não há aqui uma relação com o sucesso deles. E, portanto, quando não temos dados, temos que seguir o que é a intuição. Não podemos seguir outra coisa. Lemos, ouvimos e então depois acabamos por ter uma convicção baseada numa intuição. Eu diria, eu receio, e a expressão é mesmo esta, que ganhe Trump. E eu vou explicar porquê. Se bem que eu acho que está completamente empatadíssimo, aquelas coisas todas do costume, mas qual é que é aqui o meu problema? Eu também receio. Junto-me ao receio. Eu também receio, mas rezo porque eu não rezo. Mas então já... É possível. Mas tu tinhas mais confiança? Não, estou muito mais confiante, mas também receio sempre. Pronto. Não, mas eu não é como se fosse uma hipótese impossível. É assim, o nome dele está no boletim. É isso. Eu receio e vou dizer porquê. Diz. Acho muito sinceramente que seguiu-se uma estratégia. Olha, há pouco falávamos disto também, eu referi-me a isso sobre o Chega, não é? Sobre o combate que se faz aos populismos e à demagogia, e esse é o projeto MAGA, não é? Não é um projeto do Partido Republicano, é puramente populista e demagógico. E o combate que se faz, muitas vezes, para mim, na minha opinião, não é o mais estratégico. Repara, quando se fala que Trump pode ser um tirano, agora foi-se apanhar alguém que estava no gabinete dele e que também que está contra ele e que disse que ele vai se transformar num ditador. O chefe de gabinete dele. Chamou-lhe fascista. Exatamente. O general que ele nomeou para chefe de gabinete durante 2 anos, mais o general que ele nomeou para chefe de Estado-Maior das Forças Armadas também lhe chamou. Já tinha chamado. Tudo isto é... Se calhar até é, não é? Vai saber. Mais o vice-presidente dele e os 2 secretários de defesa dele que também dizem que ele não pode voltar a ser presidente, que é um perigo para a segurança nacional. Tudo isto é uma promoção para Donald Trump.
para aqueles eleitores que estão indecisos. Se um eleitor está indeciso, é porque admite votar... Não estaria indeciso se não admitisse votar em Trump. Olha, estamos de acordo. Se admite votar em Trump, é já conhecendo tudo isto. Portanto, eu acho genuinamente que os americanos, muitos deles, não é os americanos, aí não vamos analisar, mas muitos querem sim um tirano. Querem um Putin, querem um Xi Jinping. Sim. Querem, quando eu lhes digo assim, querem que entre a matar. Cuidado que isto pode ser um ditador. Sabes o que eles dizem? Porreiro! E depois há outra coisa. A China abriu um precedente. Porque a China é um regime autocrático capitalista. Nós, antes da China abrir a autocracia ao capitalismo, não é? Uma pessoa poder ser rica e ter alguma liberdade, mas dentro de um Estado musculado. Estou a perceber onde estás aí. Só os fascismos dos anos 30 que eram assim. Justamente. Até aí. Muitos norte-americanos o que pensam agora é: eu posso ser rico, posso ser um Estado capitalista e ter à frente uma mão de ferro. Põe isto na ordem. Aceitam isso, toleram isso e querem um Xi Jinping ali. Por isso, a campanha que foi feita sempre com a ameaça de vem o fascismo, o ditador, o tirano, o autocrata, eu acho que muita gente diz: é isto que nós precisamos. Concordo. E sobretudo nos Estados Unidos, olha, acabamos em beleza. Mas muitos nos Estados Unidos, ainda por cima, há uma experiência relativamente, ou a experiência que eles têm relativamente a estes fenómenos é muito diferente da que nós temos para aqui, não é? Ou seja, quase que eles estão lá por experimentar algo novo. O fascismo nos Estados Unidos. Houve, sim, mas não se pode. Se fores perguntar a um afro-americano, sim. Ainda não acabou muito bem. Exato. Mas é importante dizer que os Estados do Sul, sob todas as definições técnicas entre o fim da Guerra Civil e o fim da Reconstrução, particularmente em 1876 e 1964, eram ditaduras, eram Estados totalitários de supremacia branca, fascistas. Era um sistema curioso em que metade do país era uma democracia liberal que competia constantemente com ditaduras, em que os candidatos presidenciais do Partido Democrata tinham 96% dos votos nos estados inteiros, e porque os mais pobres, os afro-americanos e os brancos mais pobres não podiam votar, estavam proibidos por lei. Estás a falar de uma coisa mais abrangente ainda. Até entrando nisto, só para dar ainda mais força ao argumento de José Pedro Silva, são estas pessoas que viveram durante... os seus familiares viveram durante um século em ditaduras, que são os eleitores mais leais de Donald Trump. Sim. Portanto, há uma coerência histórica entre o sul branco da supremacia e da ditadura desse século e as pessoas que hoje em dia votam em Donald Trump. Tal como há uma coerência histórica entre as pessoas que os isolacionistas, que os Estados Unidos não se devem meter no mundo, não devem entrar na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, no Midwest, os brancos de origem alemã e escandinava, e o apoio a Donald Trump. Isto está-se a juntar em direção a Donald Trump. Há tendências fascistas na história dos Estados Unidos que nós muitas vezes desvalorizamos, mas há livros escritos sobre isto, história alternativa, sobre... Os Estados Unidos terem entrado na Segunda Guerra Mundial foi uma coisa contenciosa nos Estados Unidos e que teve um debate público aceso. E quando houve este comício de que a Maria fala no Madison Square Garden, houve muita gente a compará-lo a um comício em 1939 de apoio ao Partido Nazi em Nova Iorque, porque o Henry Ford, visto como uma figura espetacular da indústria, era uma inspiração intelectual do Adolf Hitler. Não estamos a falar de pessoas... Portanto, aí discordando um bocadinho de ti, ou seja, eles não estão a experimentar uma coisa nova. Há uma coisa na sociedade americana, uma atração por este tipo de autoritarismo. E não é nova, ou seja... eu percebo isso. Caminhos. Sim, mas eu não estou... Claro que na história, então somos mais longe, não é essa a questão. E a experiência democrática não era a que existe hoje em dia. Há uma evolução. Mas é isso que eu digo, tu tens ainda uma geração que viveu, pelo menos na Europa, que viveu não à distância como os Estados Unidos, mas sofreu na pele. Tu tens quem tenha assistido à Segunda Guerra, ao nazismo, tudo isso, vivo. Este é o meu ponto, ou seja, claro que há esta... Sim, e os afro-americanos que sentiram na pele a ditadura que havia no Sul até 64 votam 90% do Partido Democrata exatamente com esse trauma também ao contrário. Estamos com 1h20, já nem perguntar-te como é que será o day after. Ganhando Kamala, Trump desaparece, e ganhando Trump podemos já arrumar as malas e ir para Marte? Acho que nunca mais ninguém pode dizer que Trump desaparece depois de ser o nomeado republicano neste momento, não é? O Partido Republicano mostrou uma falta de dignidade ao nomeá-lo depois do 6 de janeiro.
ao não lhe fazer um impeachment até depois do 6 de janeiro, é importante dizer que os líderes republicanos no Congresso no Senado, tiveram a oportunidade de impedir este gajo de alguma vez ser candidato a mais alguma coisa depois do 6 de janeiro, e o Mitch McConnell disse, afinal estou com um bocadinho de medo dele. Ou seja, ele teve na mão a hipótese do gajo deixar de ter poder sobre ele e não foi cobarde ao ponto de não resolver o problema ao Partido Republicano. É mesmo impressionante o nível de cobardia. Portanto, eu dizer que ele morre a partir do momento em que perde, acho, só se for fisicamente. Mas... E agora até parece que encontrou um delfim, não é? Porque este Vance parece ter pernas para andar. Sim, pilhas. Agora, eu acho é que o Vance, eu acho que o Trump, este evento do Madison Square Garden e a polémica que se gerou à volta dos comentários que aquele comediante faz antes, de as pessoas ficarem insultadas com aquilo, prova para mim uma coisa muito verdadeira no trumpismo, que é o trumpismo só funciona porque tu não levas a sério o que o Trump diz. O Trump é demasiado palhaço. E, portanto, ele está sempre a dizer aquele tipo de coisas extraordinariamente racistas e as pessoas, lá está o Trump. O Vance já não goza deste privilégio. Nem mais ninguém vai gozar. Aliás, é por isso que o Ron DeSantis perde com o Trump. Porque o Ron DeSantis tenta vender, eu sou um trumpista eficaz. E as pessoas ficam tipo, que nojo, tipo, que extremista. Sim. Porque, não é? Sim. Defende as mesmas coisas, mas está a falar a sério. Exato. E portanto eu acho que não acho que o Vance tenha particular futuro. Acho é que o lastro do Trump ainda pode durar, porque o homem ainda pode viver mais uns anos. Agora, coisas para as pessoas se prepararem, e porque é que eu acho que há motivos para alguma, não muita confiança. Eu já comparei isto na televisão e acho que isto é uma boa imagem. Dizer que Kamala ia ganhar de certeza é o mesmo que dizer que o Sporting vai ganhar de certeza ao Nacional em casa. Uma equipa que faz a segunda liga, pronto, desequilibra muito grande de forças. Dizer que a Kamala vai ganhar como eu estou a dizer é tipo dizer que o Sporting vai ganhar ao Porto em casa. É favorito, mas não é, pode perfeitamente acontecer o contrário. Dito isto, porque é que eu acho que ela é favorita, apesar da percepção que se gerou nas últimas semanas de que o Trump é favorito? Porque acho que isto que o José Pedro diz é verdade. Há pessoas que abraçaram, tipo, desde que eu seja... Ele tentar dizer isto porque viu pessoas como eu vi, eleitores do Trump, pessoas normais, no outro dia, que é isto, que só vão votar com a carteira, eu não quero políticas sociais, eu quero menos impostos. E, portanto, o fascismo, a Alemanha nazi, não era só gajos a espumarem-se contra os judeus. Eram famílias que queriam ordem, famílias que não queriam, queriam estabilidade. Portanto, tu ias falar com um nazi na rua e não era um maluco, não era o Goebbels. Não, todas as pessoas não eram o Goebbels. A maioria das pessoas não eram o Goebbels. Eram pessoas, esse é que é o perigo do fascismo, aliás. Agora, o que eu acho é que o facto, lá está, falar de partido, o facto de se ter partido e ter dito isto são fascistas e de se ter polarizado a sociedade é que garante que haja uma maioria social nos estados decisivos. E, a nível nacional, que foi a maioria que votou no Joe Biden, que me garante que vai voltar a sair porque percebe a gravidade. Quem votou no Joe Biden sendo de centro-direita até à extrema-esquerda. E votou com medo do fascismo. E eu tenho muitas dificuldades em achar que pessoas que fizeram isso há 4 anos não vão repetir, apesar de terem quebrado todas as tendências históricas em 2022 nas intercalares e terem, nos estados decisivos, votado em democratas, quando o normal seria castigar a administração Biden, porque as pessoas estão furiosas com o 6 de janeiro, furiosas com a decisão do aborto, e essas pessoas são mais do que as outras. E para vos dar só uma coisa estatística de esperança, porque eu acho que as sondagens estão mesmo com medo de errar, estão todas a dar empate, que é para depois não poderem ser acusadas de não sei o quê, porque já foram muitas à falência, têm noção das limitações, e eu acho mesmo que as sondagens dos Estados Unidos estão completamente erradas. Mas o que eu acho também interessante notar, apesar do completamente errado, ou seja, apesar de eu estar nesta tentativa de vou manter o mais equilibrado possível até ao fim, vocês vão olhar para os números do Trump em todos os estados decisivos e no total nacional, e ele nunca está acima dos valores que teve em média, dos valores que teve em 2020. Está sempre na média... Nos valores de sondagens nesta altura ou de resultado? Valor de resultado final. E a Kamala está, em média, 2,5 pontos abaixo do resultado final do Joe Biden. Portanto, o que eu acho é que as pessoas que as sondagens não estão a captar desta vez são estes eleitores que eu estou a falar, que vão votar contra o fascismo. E, portanto, pode não acontecer, mas eu acho que é acontecendo... Ela aquela ganha, ideia das mulheres na Pensilvânia... Ela ganha como ele ganhou. Muito bem. Vamos ainda mandar as pessoas a um sítio.
Vai, mas é pró. Olá, seja bem-vindo de volta. E o Joné acaba de perder a aposta porque está no meu plano. Pimba. Yes! Coima. Portanto, vou mandar o demorou, Joné mas chegámos lá. Coima. levar 3 chibatadas. Bom, Maria, vais mandar as pessoas ao... Vou mandar as pessoas à edição do Conta-me uma Canção de 2025. É no Teatro Maria Matos, dias... Vão ver à internet. Espera aí. Acabei de receber aqui uma coisa. Sporting Clube de Portugal, enquanto pesquisa, está todo... Boa. Sporting Clube de Portugal está contratando para o cargo de técnico de programas e eventos. E já agora, se quiser... Treinador para ser da equipa principal. Sim. Então, Maria, já tens? Já tenho, desculpem, já cá estou. Não podemos estar a Vou repetir. Vou mandar as pessoas à edição de 2025 do Conta-me uma Canção, no Teatro Maria Matos, que é um concerto, é uma conversa, é uma tertúlia, que junta duplas, não é não, de todo, que junta duplas da música e entre canções e conversa. É muito, muito giro. Eu gosto mesmo muito daquilo. Não é por... Sim, trabalho este evento, mas gosto mesmo muito. Trabalhas com gosto naquele caso? Com muito gosto. Dia 29 de janeiro é a Márcia com o Sérgio Godinho. Dia 5 de fevereiro, Amélia Muge com Ana Lua Caiano. E dia 12 de fevereiro, e atenta amigo, Manuel Cruz e Samuel Lúria. Rita Queira merece. Claro. A Rita trocava pelo Manuel Cruz na hora. Sim, eu Por isso percebo é que deu o nome perfeitamente. Manel. Eu não sei o Manuel Cruz. Esta é a minha recomendação de hoje. Comprem bilhetes porque eles esgotam. A julgar pelos últimos anos, eles esgotam. É uma noite cada dupla e vale mesmo muito a pena. Estava um bocado distraído. Eu vou Eu vou mandar as pessoas ao Marco Paulo. Desculpa, deixa-me só mandar outra coisa. Deixa-me só relembrar que dia 1 de novembro, Jorge Palma atua no Super Boca Arena e dia 6 de novembro no Campo Pequeno. Eu, como estava na manifestação, não assisti à cerimónia fúnebre de Marco Paulo, mas gostei de imaginar fãs cantarem solenemente essas músicas. Exato. Atrás do caixão, estás a ver? Mas fazer mesmo. Mas Silva, é sempre bom rirmos de quem já não está cá. A verdade é essa. Mas ele também gostaria. Não estávamos a rir de quem não está cá. Vais mandar as pessoas onde? Manda mensagem se quiseres. Vou mandar as pessoas a uma exposição que foi inaugurada ontem. Não se faz bullying, estás uma pessoa que... Sobre o Marco Paulo? Não. Foi uma exposição inaugurada ontem. Pelo menos estava imensa gente à porta. A do Mate? Não. É do Museu de Etnologia. Aquele museu que muita gente quer acabar com ele. Ligado ao meu amigo João Moreira da Silva. Infelizmente não pude ir por outras razões. Mas as pessoas... Ali nós foram. A exposição desperta uma curiosidade tremenda. E chama-se Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário. E este meter outra vez comigo, não é? Né? Com o trava-língua. Pois é, não devias Desconstruir o colonialismo, descolonizar o imaginário. Isto é um bocadinho trava-língua. Pois é, isso é lixado, meu. É trava-língua. É um bocadinho mau amigo porque eu é que devia dar a recomendar isto. Mas olha, eu também recomendo. O colonialismo português em África, mitos e realidades. Museu de Etnologia, que fica na Avenida da Ilha da Madeira, em Belém. E pronto, e agora vamos guardar para o Marco Paulo. Eu não tenho nada a dizer, Joné. Mas o Marco Paulo vai ter que ser rápido, não temos mais tempo. Não temos mais tempo, não. Sei lá, mandar as pessoas a todos os jogos do Sporting desta semana, porque é capaz de ser um evento, não é? Entre o Estrela da Amadora e o City. Há uma nova música de Parcels que eu gostei. E há uma nova música de Big Pig que eu também gostei, chama-se Favorite Girl. Agora, se quiserem ir ouvir música, fica esta tipo Nuno Rogério que mandar uma musiquinha. Exato, no final vai passar a música. Nós tivemos uma sugestão, eu vou mandar as pessoas, esta semana não há cá cinema, as pessoas têm que ir ouvir as músicas de Marco Paulo. Porque quero explicar uma pessoa que fez uma recomendação. Nós recebemos uma sugestão de que deveríamos... Tens aí a frase? Achei que tinhas isso escrito, vai lá ao grupo. Não, mas ele queria que nós discutíssemos se Marco Paulo é música pimba ou é o quê, certo? No fundo é repetir uma discussão que já aqui tivemos. Sim, mas não vamos ter propriamente uma discussão, cada um dá uma ideia. Não. Depois vamos para casa. Eu posso começar?
podes. Eu não acho que se considera música pimba. Marco Paulo é música romântica, que pode ser considerada pirosa por alguns, não pirosa por outros. Eu li uma thread engraçada no Twitter que falava sobre como no pós-25 de Abril as músicas do Marco Paulo, por serem algumas um bocadinho picantes, que tiveram um impacto na revolução sexual, entre aspas, que aconteceu especialmente para as mulheres. Já aqui recomendei um livro de Luís Freitas Branco. Foi o Luís Freitas Branco que escreveu isto, precisamente. Bem sei. E gostei dessa ideia. E de comprar o livro de Luís Gostei disso, porque eu acredito plenamente que a música é capaz de mudar sociedades e acabar com opressões. A libido também às vezes também muda. Eu acho que a música tem muitos poderes e então acho esta ideia muito interessante. Não acho que seja música pimba, contudo, nada contra a música pimba. Todas as músicas têm o seu espaço e o seu lugar. Algumas pessoas gostam, outras. E eu acho que a música deve ser para todos e para todas, e que deve haver música que agrade a cada pessoa. Muito bem, eu acho que... Luís Freitas Branco, a revolução antes da revolução, zigurate, só para... Exatamente. Marco Paulo não é música pimba, aliás, é música popular portuguesa onde cabem muitos géneros e, portanto, teve o seu papel, e eu acho que é isso que é de destacar. Querias dizer o quê? Não quero dizer nada. Como perguntaram a Joe Biden... uma história, não como perguntaram a Joe Biden uma vez... Mas podem ler no teu Substack, não é? Podem, sim, a minha interação com o Marco Paulo 2 vezes. Posso contar a minha única interação com o Marco Paulo? Eu tenho que ir embora. Vamos, eu quero só contar a minha única interação com o Marco Paulo. Okay. Eu estava numa edição de aniversário do Você na TV, na altura, a acompanhar uma artista que perdeu o seu cartão de acesso à TVI. E então eu andei louca à procura do cartão de acesso e fui ao camarim. Cristina Ferreira não canta, sabes que eu trabalho com músicas. E fui bater à porta do camarim onde nós tínhamos estado antes, bati uma vez, ninguém respondeu, bati outra vez, ninguém respondeu, e então abri a porta e estava o Marco Paulo de tronco nu, de calças e de tronco nu, com um pé em cima de uma cadeira a apertar um sapato, olhou para mim com um ar de quem é este? O que é que está aqui a fazer? Eu pedi muita desculpa e saí, ele não me dirigiu uma palavra e foi a minha única interação com o Marco Paulo, mas eu estimo imenso. Portanto, a minha única interação com o Marco Paulo interagir com o Marco Paulo. Implica eu tê-lo visto em tronco nu, que é uma coisa que nem muita gente viu, atenção. É verdade. Ficam a saber. Já fica a revolução sexual. Lá está. Como é que tu achas? Se quiser conheces de Marco Paulo. Deixa de ser virgem nesse dia. Ninguém. Eu acho que... Anitta Joana, sim. É. Susana. Nossa Senhora. Eu gosto só gosto do Ninguém. Muito bem. O quê? Taras e Manias? Gosto muito médio. Taras e Manias é hino. Mas eu queria só contribuir para a discussão do qual género musical que se tem, que é com uma citação de Joe Biden quando lhe perguntaram quantos géneros é que havia e ele respondeu pelo menos 3. É verdade. E eu estou mais ou menos na mesma sobre de que género é que é o Marco Paulo. E depois, pelo menos 3. Depois o rapaz diz: What are they? Don't play games with me, son. Que rei. Yeah. Muito bem. Por acaso foi boa. Está feito mais um dia de reflexão. Nós voltamos para a semana. Não sabemos em condições, porque vai ser uma semana duríssima. Vamos ver se voltamos mesmo quarta-feira de manhã. Exatamente. Ou não. Podemos fazer também uma emissão durante a madrugada, uma coisa em direto, até mais. Adeus, beijinhos e digam adeus aos senhores. Hoje sou Marco Paulo. Apoiem a música portuguesa, a cultura portuguesa e tudo mais, está bem? Adeus, saúde. Da boa. Isto não está fácil. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamos